Prazer, pastor Renan, por estar aqui presente. Obrigado. Mais uma vez, né? Renan Costa. Agradecer aos meninos já, Costa. obrigado pelo convite, viu? Estou à disposição. Espero que nós todos aqui, nosso brinde de ideias aqui contribua para a vida de quem está nos ouvindo. Com E que a certeza. gente possa somar para o reino do céu. A gente só não quer atrapalhar, né, Renan? É isso aí. Se não atrapalhar, já tá bom. Tá Se bom. a gente não atrapalhar, a gente já está um passo à frente, eu creio Isso aí. nisso. E, Renan, obrigado mais uma vez. A gente agradece a Deus. Agradeço você mais uma vez, né, meu irmão? Hoje você é um amigo querido. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado pela confiança. Convidei e você aceitou assim de prontidão, cara. Isso é muito valoroso para nós, porque a gente ora, a gente crê que Deus Sim. prepara essas mesas aqui. E o GigoCast não é para ser polêmico. O GigoCast é para dar direção para as pessoas, até para nós que estamos aqui. Quantas vezes e quantos episódios eu mesmo saí daqui edificado e aprendi demais. Então que o Espírito Santo possa nos usar mais uma vez hoje, que você seja edificado, que você se encha do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é poder. E tem gente pedindo poder antes de pedir o Espírito. Então peça o Espírito, receba o Espírito, para depois querer e pedir o poder. Existe uma ordem, e com Deus é com ordem e decência. Renan, hoje é sobre falsos pastores, falsas igrejas e falsas promessas. Eu já quero ir direto no ponto. Mas antes, quem é o Renan? Para nossa nova audiência, a gente tem crescido bastante aí no YouTube, no Instagram, o pessoal te seguir lá também. É um pastor que eu vejo que tem uma mensagem verdadeira, bíblica, tá numa igreja cristocêntrica. Se você puder falar pro pessoal. Meu nome é Renan, tenho 36 anos, eu sou casado há 16 anos agora, tenho um filho. É bom explicar a história, né? Porque eu falo que eu tenho um filho de 21 anos, a pessoa fala, filho de 21 anos, mas ele veio depois, ele foi adotado, e tem um de 11 anos também. Eu pastorei uma igreja local na zona norte de São Paulo, chamada RDA, Reino de Amor, né? Uma igreja evangélica pentecostal. Sou pentecostal. Do fogo. Eu sei que agora as pessoas, pelo menos nos anos 80, 70, foram criando uma aversão a dizer que é pentecostal, ou foram se eximindo disso, foram criando outros nomes, né? Mas eu sou o que sou mesmo, sou alguém pentecostal, acredito na experiência com o Espírito Santo, acredito na atualidade dos dons, e acredito que quando o seu coração está dentro da igreja, o seu cérebro não precisa ficar fora. Eu acredito que as coisas não são excludentes, que você pode ser alguém dedicado ao estudo das Escrituras e, ao mesmo tempo, ter o seu coração queimando por Jesus. Jonathan Edwards dizia assim que a boa teologia é luz na mente e fogo no coração. Amém, aleluia. Essa é a palavra que eu carreguei pro resto da minha vida. Esse era pentecostal, né? Sempre fui pentecostal. Sou pentecostal. Inclusive, para quem não assistiu ainda, tem um episódio com o pastor Renan falando sobre isso, né? É verdade, foi aqui, né? Eu falei aqui, falei mais em algum lugar sobre a história do pentecostalismo, né? Exato. E foi muito poderoso. Porque muitas pessoas têm dúvida, né? O que é pentecostalismo? Neopentecostalismo, pentecostalismo clássico. Falando em Tem pentecostal, tem mais um aqui na live, aqui, o pastor Aloísio. Aloísio, esse daí é penteca também. Pentecostal Então, também. glória de Jesus. E uma coisa interessante, né? Que o evangelho genuíno, ele não precisa de palco. Ele não precisa de show. Ele precisa da Bíblia. E as pessoas estão invertendo valores. A gente vai falar de um tema que é delicado, né? Primeiro, é bom que fique claro que ninguém aqui é um caçador de gente falsa. Sim, não. Não é nada disso. Algumas verdades precisam ser ditas e, quando ditas, acabam expondo o que é falso. Quando você entra em um lugar em que a luz está apagada, você não fica gritando com a lâmpada, você aperta o interruptor, você acende a luz da sala e logo as trevas se dissipam. Então, tem hora que, para combater a escuridão, basta acender a luz, basta falar daquilo que é correto, basta anunciar o evangelho de Jesus e as trevas daquele lugar serão dissipadas. Eu não fico berrando com a lâmpada porque ela está apagada, eu aperto o interruptor. Então, essa é a nossa missão. Então, de início já é bom dizer que a gente não vai caçar ninguém aqui. Se algum nome for dito, vai ser com compaixão, com misericórdia, não com raiva. Esse é um tema importante porque pega todos os lados, todos os espectros, pega os reformados, pega os pentecostais, pega os anglicanos, pega os luteranos. Existe gente problemática, falsa, falsos mestres em todo
em todas as tradições, né, do cristianismo, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo protestante, enfim. Em qualquer braço do cristianismo você vai encontrar gente falsa e gente verdadeira, gente que tem interesses escusos, que na verdade tem interesses maldosos, e gente que é genuína, gente que é honesta. Sim. Acho que a intenção é essa, é colocar luz no que é verdadeiro e Isso. automaticamente o que é falso será dissipado. Exatamente, para honra e glória de Deus. E Renan, nessa questão de pastor, muitos pastores deveriam ser chamados, que eu creio que são chamados por Deus para ser pastor. Mas hoje tem muitos que são criados. Como você vê isso? Eu acho que até definir conceitos é importante, né? Eu me lembro que nos ministérios mais tradicionais, mais antigos, e quando eu falo tradicionais, eu me refiro tanto aos reformados quanto aos pentecostais. Assembleia de Deus, que é um ministério bem antigo, e outros tantos que são pentecostais também. Quando você ia levar alguém ao ministério, você falava assim, nós estamos ordenando o irmão ao ministério. E agora as pessoas falam, nós estamos ungindo. E quando você fala assim, eu estou ungindo, você está dando um status de revogável, como se aquilo fosse uma revelação, e se é uma revelação de Deus para você ser pastor, como é que eu vou... Eu não posso me opor a isso. Vou me opor a Deus? Falei, não, se Deus mandou ungir ele, pô, quem sou eu? Mesmo ele não tendo frutos de pastor, mesmo ele não fazendo jus ao que estão dizendo, eu vou ficar quieto, porque afinal de contas foi Deus que mandou. Então, acho que é bom conceituar. As pessoas são ordenadas ao ministério, né? Ninguém é ungido. E uma pessoa vocacionada, você vai saber porque logo ela vai dar frutos de alguém vocacionado. Existe... Esse vocacionado que você diz é o chamado. Você vê, alguém chamado, esse é chamado por Deus. Isso, alguém chamado por Deus, ele tem algumas marcas, assim. Primeiro, ele serve a igreja de Cristo. Ele tem amor pelo evangelho de Jesus. Ele tem preocupação com a sã doutrina. Ele tem preocupação com o crescimento da igreja. E ele sabe que os dons e talentos dele têm um propósito, edificar os outros. Eu sempre digo na igreja que se a sua vida não serve a ninguém, então me desculpe, a sua vida não serve para nada. À luz do evangelho, uma vida que importa, uma vida relevante, é uma vida de serviço. Jesus, quando veio ao mundo, ele podia ter dado luz ou ter dado ênfase a várias partes do seu caráter, né? Jesus poderia ter partido dessa vida sentado no trono do mundo, mas ele partiu dessa vida numa cruz, como um servo. Esse é o exemplo. E pessoas chamadas, vocacionadas, devem ser isso, servos. Servos da igreja, servos dos irmãos, servos do corpo de Cristo, preocupados com o evangelho e com a sã doutrina. E os frutos são a consequência de um chamado. Como você identifica alguém que de fato tem um chamado? Ele é reconhecido pela igreja. Se eu vou ordenar você a um ministério, eu vou te apresentar como um possível candidato ao presbitério, e se eu disser para todo mundo que você não é, e a igreja reconhecer você como alguém que é, eu posso gastar toda a saliva do mundo dizendo que você não é. Porque aquela igreja reconhece você, e o oposto é verdadeiro. Se a igreja não te reconhece, e eu fico, por algum motivo perverso do meu coração, empurrando você goela abaixo, isso não vai dar certo, porque a igreja não te reconhece como tal. Mesmo que seja o pastor da igreja. Mesmo que seja o pastor da igreja. As pessoas até podem não criar casa, assim, não falarem nada, mas elas sabem. Hoje as pessoas são maduras, são conscientes, têm acesso à informação. Ninguém vai ser, assim, enganado facilmente. As pessoas sabem. E ninguém pode parar Deus. Se é da vontade de Deus, amigo. Eu sempre falo com as pessoas, pastor, mas eu me sinto chamado. Eu falo, irmão, então se você se sente chamado, então vai acontecer. E talvez o seu chamado não é naquela igreja. Vai ser... Pode ser também. Pode ser que o seu chamado não é para isso. Talvez você seja vocacionado, mas você não entendeu para quê. Também. Mas, Renan, uma pessoa que está no seminário, vamos colocar assim, está fazendo teologia, ele pode ser pastor antes de finalizar o seminário? Pode. Pode, normal, o pastor consagrar ele. A maioria de nós que estudaram teologia foram pastoreados por pessoas que não estudaram. É assim, eu me lembro que em um momento da minha vida, meu pastor disse assim para mim, falou, olha, Renan, não dá mais para eu te acompanhar, porque eu não tive a oportunidade de estudar, mas eu queria que você guardasse duas coisas no seu coração. Ama a Deus acima de todas as coisas e sirva as pessoas com tudo que você tem.
com toda a sua habilidade. Ele falou assim, não adianta nada ter um monte de habilidade. E eu me lembro quando a gente plantou a RDA, o lema do voluntariado sempre foi servindo a Deus e amando ao próximo. Por causa dessa palavra. Ele não era um grande catedrático, não era uma pessoa Mas com uma mente brilhante, mas era crente. Era servo de Deus, era um homem um verdadeiro. verdadeiro adorador. E aquela palavra pesa como uma bigorna nas minhas costas. E não há estudo, não há mestrado, pós-graduação, doutorado que vá satisfazer aquele desejo que eu tenho de honrar essas palavras. Então, assim, pode ser que um seminarista assuma uma igreja antes de terminar, e pode ser que o seminarista nunca assuma uma igreja também. Agora, o que você Seminários não pode- teológicos formam teólogos, não pastores. Sim, Agora você não pode exato. alguém que nunca entrou em nenhum seminário, vamos supor, alguém que é muito pobre, não tem condição de estudar, embora deve existir alguns gratuitos, não conheço. Mas a pessoa que não tem mesmo condição, se ela não tem essa condição, nunca conseguiu fazer esse curso, mas as pessoas reconhecem ele possui frutos, né? Essa pessoa poderia assumir um cargo? Pode. É porque o que acontece é o seguinte. Mas precisa ser consagrado. Alguém precisa reconhecer, né? Então, essa é outra palavra que a gente usa, né? Consagradas. É que consagrado dá um ar de que aquela pessoa, eu te consagrei. Você foi separado para o ministério. Eu consagrei você ao ministério. Não Parece seria que eu o não termo posso- mais correto. Parece que eu não posso falar, ninguém pode ser oposição a isso. Porque o que você consagra a Deus, você não pega mais. Acabou. Mas eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer o Entendeu? seguinte, que uma pessoa ordenada, ela precisa ter, no mínimo, um conhecimento profundo de teologia. De Bíblia, não de teologia. Porque teologia é o estudo sobre Deus, né? Isso. E aí apresentam vários vieses diferentes, várias perspectivas diferentes, Uhum. e todo mundo lendo a mesma Bíblia. E aí fica parecendo Isso. até uma coisa confusa. Fala assim, nossa, como... Porque você assiste o Greconato e fala assim, nossa, é isso mesmo. Aí você assiste o Vailate e fala, não tem nada a ver com o que o Greconato falou, mas eles estão lendo o mesmo texto, ou vice-versa. Brabo. Ou você os dois são bons, assim, os dois falam com uma eloquência, falam com tanta propriedade, você fala assim, é igual a economia, né? Você sempre está do lado do último que disse, né? Assim, do último discurso que eu ouvi. Eu falei assim, não, é verdade, a gente tem que dividir o capital. Eu falei, não, cada um, o problema é seu. Então, você sempre fica, porque o cara é tão habilidoso, fala com tanta propriedade, Sim. que você acaba, mesmo você tendo suas convicções, porque questões basilares, não estamos falando de questões basilares, né? Jesus nasceu corporeamente, nasceu de uma virgem, morreu corporeamente, ressuscitou corporeamente e voltará corporeamente. Isso Pronto. não pode ser discutido, mas existem várias outras coisas que sim. Então, quando você olha pessoas assim com essa robustez, teologia pode ser debatida, só que Bíblia é uma coisa diferente. Um pastor precisa ser alguém que tem um conhecimento bíblico sobre questões basilares de fé. Isso não se pode negociar. Não é sobre falar bonito. Não é sobre falar bonito. É. Tem quem fala bonito Uhum. e, na verdade, por dentro é podre. É. Sim. E tem quem não tem o estereótipo Sepulcros desejável de caiados. crente e é um Nossa, servo de tem. Deus. Tem um monte de gente que a gente torce o bico, mas que, na verdade, está Sim. sendo usado por Deus. Sim. É alguém, um instrumento de Deus. Porque a verdade confronta, né, irmão? É só você olhar a história da igreja. Né? Você acha que Martim Lutero era alguém legal, sociável? Nossa. Estuda a história dele, você vai perceber que não era. E a gente acredita que foi um instrumento de Deus usado por um momento E até preciso. porque também quando você começa a mostrar que você é cego, o que mais começa a aparecer são pessoas querendo te derrubar, né? Então, o que você falou, às vezes a pessoa não tem um estereótipo bom, mas ela serve bem. Mas ela vai acabar ficando talvez ofuscada porque pessoas estão querendo derrubar ela. Lógico, né? Não sei que esteja no propósito de Deus, né? É que a igreja tem um problema sério, assim. Principalmente é que a gente está falando de falsas igrejas, né? Existem igrejas que são formadas em laços de amor. Existem igrejas que são formadas em laços de relevância. Um é mais relevante que o outro, um é mais importante que o outro. Isso é complicado, porque tende à destruição, tende a isso daí. Assim, eu não faço, mas também não gosto de quem faz. Eu não falo, mas não gosto de quem fala. Uhum. Eu não trabalho, mas não gosto de quem trabalha. Se a gente tiver só vínculos de hierarquia, se o mais eloquente for o mais aceito, se a gente começar a balizar a honestidade, é genuíno quem fala melhor, isso é bem problemático. Porque tem um monte de gente falando bem e vivendo mal. Até nesse contexto, como que a gente vai identificar, vamos dizer assim, um falso pastor nos dias de hoje? Porque muitos estão procurando ser influencer. E não um pastor. Está mudando a ordem, está mudando as coisas. E é o que a gente vê aí na internet hoje. Como separar isso? Como identificar isso? E que mensagem você deixaria para essa nação de direção?
pastores mesmo, pastores reais de igreja, geralmente não são muito bons com internet. Sempre tem alguém que ajuda ele, que trabalha para ele, porque ele está ocupado no ofício da igreja. Porque ele passa o dia atendendo gente, porque ele passa o dia preocupado com os membros da igreja, servindo as pessoas. Então, existe hoje um discurso muito doce, que é quase como uma venda. As pessoas estão muito preocupadas em... Se você vai conversar com alguém que está preocupado em ofender todo mundo, ou que... Não, eu gosto do Flamengo, mas o Botafogo também é legal. Eu gosto do Fluminense, mas o Vasco é interessante. Toma cuidado com essa pessoa, porque se você está preocupado em agradar todo mundo, com toda certeza tem algum interesse por trás. Pastores genuínos são pessoas que... As pessoas estão acostumadas hoje a ser alimentadas por rede social. Isso é bem preocupante, porque você não sabe da vida daquela pessoa, você não tem como aferir os frutos daquela pessoa. E isso é problemático. Se você deve estar em uma igreja em que você tem um mínimo de contato com o pastor. Me preocupa igreja que a pessoa nunca falou com o pastor. Isso é bem preocupante para mim, assim, porque a partir da onde que ela vai dizer que aquele cara é um cara verdadeiro, é um cara honesto, você não sabe, você não conviveu com ele, você não tem relacionamento com ele. Não importa o tamanho da igreja. Não importa o tamanho da igreja. Até falo o pastor Arival Casimiro, da Presbiteriana de Pinheiros, é bem interessante que ele tem 4 cultos, né? E você vai... E são cultos lotados, assim, deve ter umas 6.000 pessoas na igreja dele. E todo culto, você vê ele com um perfil de pastor antigo da Presbiteriana. Ele vai lá no final, dá a mãozinha para todo mundo. Ele fica lá até acabar. Às vezes tá entrando o pessoal do outro culto, ele tá despedindo o pessoal do culto anterior, dando a mãozinha para todo mundo. Ali você tem pelo menos um mínimo de contato com o pastor. O pastor olhou nos seus olhos e falou: vai com Deus, irmão, Deus te abençoe. Pelo menos isso. Você pode falar, tem irmã que abraça, tem irmã que quer contar alguma coisa. Enfim, você precisa ter algum tipo de relacionamento, até porque senão você vai aferir os frutos dele como? Como é que você vai saber se esse homem é de fato? Você precisa ter um mínimo de senso crítico, você precisa olhar para a pessoa. E também a gente entra em outra dificuldade, porque as pessoas não conseguem avaliar um pastor à luz da Bíblia porque elas não leem a Bíblia. Sim. Que tipo de critério que elas vão usar para avaliar se elas nem conhecem? Elas nem sabem quais são os pré-requisitos de um pastor. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e estava falando sobre o texto de Paulo para Timóteo, né? Sobre as recomendações. Mas isso aí são para os bispos e para os pastores. Eu falei, não, irmão, acho que você não entendeu. Isso é para qualquer um que se propõe a exercer o ministério, seja a nomenclatura que for. Existe uma série de pré-requisitos. Não existe cargo. Sim. Cara, se a gente for ver biblicamente, não consigo encontrar ninguém que era pastor de igreja, por exemplo. Não é verdade? Mas, Renan, me tira uma dúvida. Assim, você falou que todo mundo deve ter um contato com um pastor, né? Se for alguma igreja que o... Eu vou dar um exemplo. Eu não vou afirmar que o pastor lá é ausente, porque eu não frequentava a igreja. Fui deve ter umas 10 vezes lá. Só que, curiosamente, sei lá, as 10 vezes que eu fui, eu nunca peguei mesmo o pastor pregando, né? Então, talvez é um pastor que... Não sei se ele não é, de repente, dali, tem outras filiais, eu já também não sei. Mas isso afeta em algo na igreja, se é um pastor que não vive ali, não sei se... Tipo, a igreja tem fase. Não sei se é a palavra certa. Não, eu entendi. Eu vou citar um exemplo que é uma pessoa em comum aqui, que eu sei que eu posso falar que é meu amigo. Por exemplo, o Adson Belo. Ele tem uma agenda lotada. Mas vira e mexe, você vê o Adson postando no meio de uma terça-feira, gabinete pastoral, das 8 da manhã, o dia que ele tá para valer. Tá fazendo o ofício de um pastor. Indo lá na outra igreja que ele plantou, aconselhando o casal, fazendo... E eu acompanhei várias vezes. E prega. Não, eu acompanhei em loco, assim. Eu vi gabinete e gente... Então, assim, a questão não é... Porque, às vezes, o pastor ganhou uma proporção gigante mesmo, que nem ele ganhou no Brasil. E ele vai se ocupar de outras coisas. Mas quando ele tá de verdade. Entendi. Quando ele tá servindo como um pastor. Tá ali, servindo os irmãos, atendendo as pessoas. Ele tá a par dos conflitos da igreja, ele treinou gente para isso. Vai lá, ele talvez não possa ir em todos os velórios, mas sempre tem alguém ali num velório. Representar. Sempre tem... a pessoa pode nunca ter falado com ele no telefone, mas a pessoa nunca tá a 5 pessoas dele, tá sempre a 2. Ele tem um líder que pode ligar para ele a qualquer hora, que pode dar o telefone dele, ele nunca se negou a atender. Talvez a pessoa nunca tenha chegado a ele. É esse tipo de filtro que a gente precisa ter. É óbvio que você vai numa igreja de 5.000 pessoas, não dá para você querer falar com o pastor.
Deixa eu falar, põe aqui, diferente. pastor. Ou, você tem que ter bom senso. É igual abraçar a noiva no final Bom senso. do casamento. Você Na precisa dar verdade, um abracinho humanamente modesto e ir impossível. embora. Na verdade, é humanamente É possível. impossível. Mas você pode chegar um dia de marcar um gabinete e uma hora ele vai ter que te atender. Uhum. Cedo ou tarde ele vai te atender. Entendi. Uma hora ele vai ter que estar ali Entendeu? presente, vamos falar assim, né? Pra Sim, poder. E isso tem a ver com a saúde da igreja. Né? Uhum. Entendi. Mas, por exemplo, tem igrejas que às vezes até são menores e também tem essa parte de os pastores não estarem ali 100% dedicado à obra, né? Isso também às vezes não pode. Aí é errado, vamos supor, se for alguma igreja pequena, ele não está 100% dedicado à obra, porque talvez ele está tentando fazer aquilo crescer de alguma forma. E isso, sabe, ocupa ele também, só que não é exatamente com a obra, sabe? Isso seria errado da parte de um pastor? Vamos falar assim? Não, é que assim, existem realidades diferentes, né? Hoje é que as pessoas têm uma falsa ideia baseado no que elas conhecem de TV, né? A grande maioria dos pastores, a grande massa dos pastores trabalham, né? Tem uma ocupação no dia a dia e não consegue servir 24 horas. Uhum. Ou serve 24 horas sem serem remunerados. Eles são integrais no serviço, mas não tem remuneração. Então o pastor se ocupa de outras coisas. Não dá também para a pessoa ser Viver imatura ao ali. ponto de achar que o pastor vai ficar lá pendurado no Sim. telefone. Assim, eu sempre digo, né? A pessoa fala, 10 anos atrás eu tinha esse problema e o pastor me ouvia mais. Agora eu tô com esse problema e não me ouve mais. Eu falo, irmão, a questão é que você tem 10 anos no mesmo problema. Bom, vamos usar o fato, se não é o pastor o problema. O que aconteceu que não mudou isso daí? Então, assim, tem pastor que não tem disponibilidade por uma série de fatores. Isso não faz dele um falso pastor. Às vezes, na verdade, faz dele até um pastor mais genuíno, porque ele consegue conciliar uma multidão de afazeres e mesmo assim servir como homem de Deus. Essa questão de falso pastor, a gente vê muito também aí na internet, parece que tá em alta, tipo os pastor lobo. O que é rico sai daquele carrão, né? E as ovelhas indo pegando o trem, o metrô e tal. Como que você vê isso, Renan? Não é errado o pastor ser rico, ué. Não, eu acho que tem que separar alguma coisa, assim, ó. Pastor integral não pode ser mais rico que todo mundo da igreja. É esquisito. Se o pastor só serve na igreja, Não tem outros negócios. não tem outros empresa e tal. negócios, e todo mundo tem um tipo de vida modesta, e só ele tem um carro do ano, tem alguma coisa. Tem uma coisa que não está ornando aí, tem uma coisa bem esquisita. Mas às vezes o pastor tem outros negócios, inclusive às vezes ele teve que ter outros negócios porque a igreja não podia manter ele e esses negócios prosperaram. Sim. E aí ele às vezes é um mantenedor da igreja. Você conhece quantos pastores que são maiores dizimistas da igreja, por exemplo? Tem vários, inúmeros. Não é errado, desde que, assim, ó, vamos para a parte mais polêmica, talvez. Assim, ó, eu tenho complicações assim. O pastor fala assim: eu não vivo de igreja. Eu também sou vereador, votado pela igreja. Então você vive de igreja, irmão. Eu não vivo de igreja. Eu sou Você pediu cantor. voto lá, Eu né? sou cantor. Você canta o quê? Eu canto gospel. Então desculpa, irmão. Você está usando a influência da igreja e ganha dinheiro com a igreja. Uhum. E eu não tô deslegitimando a pessoa. Não, é errado. Só que também não venha com um discurso querendo arrotar bondade, lisura. Fala assim, não, eu não vivo de igreja. Eu só canto para a igreja, então você ganha dinheiro da igreja, irmão. De alguma igreja. Pode não ser da sua, Sim. mas é da igreja, do público cristão. Sim. E não é errado. Só que assim, eu tenho preocupação, por exemplo, um pastor aparecer com um Rolex de 300 mil é uma coisa que é difícil para mim ainda. Pastor, nem sei se um Rolex custa 300 mil, porque eu tenho um relógio muito menos que isso. Mas o pastor tem um carro de 1 milhão numa igreja que as pessoas não têm essa condição. Eu me lembro um dia de estar conversando com o pastor Carlito Paz numa reunião, ele estava falando com pastores e ele falou assim, ó, você quer saber qual é o salário ideal de um pastor integral? É só você perguntar para o tesouro da igreja, a média da igreja que você ganha. Se eles ganham X, você só pode ganhar até X. Porque daí você é só mais um irmão igual a todo mundo. Uhum. Você não tem mais do que ninguém e nem é miserável. Isso aí. Isso é ser simples e objetivo. Para mim, assim, tem muito pastor que se locupleta da igreja. Que locupleta é um nome bonito para rouba. Que rouba a igreja, que se aproveita da bondade. Mas a maioria não é assim. Mas sabe qual é a Isso é um lei do engano, né? A questão, Renan, é que assim, as pessoas que estão mais por dentro das igrejas, as antigas, que conhecem os bastidores, começam a ver, um exemplo, eu saí porque nos bastidores tem tanta coisa.
E as pessoas não se preocupam com o que acontece nos bastidores. E tem pessoas hoje que tá lá nos bastidores querendo sair porque não aguenta mais. Vendo as porcalhadas, vamos dizer assim, né? É que assim, ó. Mas não podemos generalizar, né? É que assim, ó, tem muita gente. O que acontece? Tem gente que não quer ficar porque não aguenta os horrores dos bastidores. Mas tem gente que não quer ficar porque não faz parte do horror. Assim, tem gente que quer virar a mesa, mas tem gente que queria um lugar naquela mesa, mesmo que estivesse servindo comida podre. O problema dele não é com a mesa. O problema dele é que ele não tem um espaço naquela mesa. Então a gente precisa separar quem não gosta mesmo, quem tá aflito e quem é ressentido. Quem é triste, quem é magoado com a igreja porque não teve o lugar dele, entendeu? Ao sol. Talvez a gente precisa separar isso daí. Eu acho que tem, assim, não sou do sindicato dos pastores, eu não vim aqui para defender pastor nenhum, mas a grande maioria dos pastores é um equívoco. É porque as pessoas vão se alimentando de internet e aí elas imaginam, elas criam um mundo de imaginação onde aquilo ali é realidade. Mas aquilo ali... Isso é o inimigo, não, brincadeira. Aquilo ali... Tá perdoado. Aquilo ali é uma parte muito pequena, é uma bolha específica e não é a realidade da maioria dos pastores. Né? Sim. Quantos pastores você traz aqui? Assim, tirando os que são itinerantes, que são pastores de igreja mesmo, conversa com eles no off. Você vai ver se a vida deles é fácil. Os que são sérios, não dá para ser pastor sério e ter vida fácil. O Péricles, existe uma luta. Fez uma pergunta Péricles, um abraço, meu irmão. Bom ver você de novo aqui. Qual Péricles que é esse daí? Ele colocou aqui: pastores e seus familiares donos de igreja, é prudente? Funciona? Não, eu sou avesso a isso, né? Hoje, assim... Meu filho! Agora. Não, assim, eu acho que eu tô entendendo o que ele tá falando. Assim, é pastores que vão passar a igreja para os seus filhos e que o filho do pastor tem que ser o pastor, mesmo não tendo vocação nenhuma. Isso é uma problemática. Isso começou a gerar implicações sérias para a igreja brasileira, né? Você tem grandes igrejas que ficaram na mão de filhos de pastores. E aí a gente tem alguns problemas. Por exemplo, você pega uma pessoa falando: olha, irmão, Deus vai te ajudar, eu sei da sua dor, eu sei que você está passando por um problema financeiro, mas essa pessoa que falou, ela nunca passou problema nenhum. Ela diz que sabe, mas ela não faz a menor ideia do que seja. Se você mostrar um boleto da Enel para ela não sabe nem o que é. Tem a frase pronta, né? Mas porque o pai dela, lógico, as dificuldades que eu passei, meu filho, eu tento poupá-los disso, né? Sim. No entanto, a igreja não pode ser hereditária, né? Isso é problemático, na verdade, isso é danoso, isso é mortífero. Talvez não para a estrutura, não para a família daquele pastor, mas é mortífero para quem vai passar por lá. E às vezes a gente acaba minando pessoas talentosas, vocacionadas, chamadas por Deus, que é aquele auxiliar que não é filho de ninguém, mas que é uma pessoa que Deus chamou para aquele... Lá na igreja tem um rapaz, eu vou falar porque é bem dele, o Lucas, né? Que eu sempre digo para a igreja que a minha igreja é a única que, se o pastor morrer, vai ficar triste uma semana, 2, mas depois vai ter um pastor melhor, vai acabar esquecendo e gostando do Lucas. Ele é muito melhor do que eu. E eu fico muito feliz por isso, porque ele está comigo desde os 12 anos, né? É espetacular ver como esse menino cresceu e todo mundo sabe lá que se um dia eu faltar, ele é o pastor da igreja. Meus filhos sabem disso. É capaz dos meus filhos gostarem. Mas também tem uma questão, né? Doutrinado, biblicamente, cristoceficamente. Não, porque a pergunta dele aqui é o seguinte: qual é o problema de pastores que são donos de igreja? Pastor nenhum deve ser dono de nada. Primeiro que igreja ninguém abre, ela nasce. Igreja não é pizzaria, né? Entendeu? Vou abrir uma igreja. Não, vamos pegar um ponto bom para a igreja. E outra, quando você quer deixar muito de família, assim, precisa ter um sucessor, normalmente que não tem coisa ali, né, muito boa, né? Que nem eu já vi, outro dia eu tava conversando com um pastor, ele tava me falando que a ex-igreja dele, né, que até ele descobriu, né? Ele falou: cara, eu vivia lá, não sei o que, até que eu descobri que o filho do pastor fazia umas coisas lá erradas e tal, o pastor sabia, tinha ciência, colocava ele lá no altar, ele falou que chegou no pastor e falou: pô, acontece isso, você não sabe? Aí o pastor ainda confirmou, ele falou: então eu tô indo embora. Aí é triste. Né? Se o filho do pastor tiver um chamado genuíno, é natural. Assim, quem coordenou o concílio, o primeiro concílio da igreja, foi Tiago, o irmão de Jesus. Mas a Bíblia fala que antes ele nem acreditava em Jesus. Ele achava que Jesus estava louco.
Fala assim, ó, a sua família foi até a porta. Eu falei, ele tá fora de si. A família, Tiago era a família de Jesus. Então, assim, porque Tiago teve aquela revelação próxima de Cristo, a palavra dele tinha peso. Sim. Então, assim, se o pastor tem uma boa doutrina, ensina bem, é um homem fiel, é lógico que a igreja crie nos seus filhos, nas pessoas que estão próximas, uma imagem que também é fiel, porque foi discipulado. Mas desde que a pessoa tenha a vocação. Se não tiver, não adianta forçar a barra, porque isso vai dar problema. Sim. Talvez, é o que eu disse, a curto prazo não, mas a médio e longo prazo isso vai massacrar Sim. o povo. Mas essa questão de forçar a barra é porque não querem perder o poder. Podemos entender assim. É. Porque um pastor hoje, vamos colocar o pastor mesmo, que é alto, não itinerante, ele tem um certo poder. Concorda? Tem de influência muito poder. Entendeu? E ele não quer perder, ele quer transmitir isso pro filho, vamos colocar assim. Mas aí, é assim, ó, aí você vê a problemática, aí a igreja já é problemática. Assim, uma igreja que se sujeita a isso, Não é cristocêntrica, podemos eu dizer? acho que não, né? Acho não, tenho certeza que não. Porque se a igreja tem pouco conhecimento bíblico, né? Uma igreja com certeza fundada em relacionamento hierárquico, é o que a gente disse, não tem nada a ver com o amor de Cristo, com o evangelho de Jesus. Assim, uma igreja que tolera uma coisa dessa, eu vou tolerar o filho. Tem vários presidentes de convenção, várias pessoas que são influentes na igreja porque são filho de alguém importante. É triste você imaginar que a maior honra do cara é ser filho de alguém bom. Fala, o que você fez no ministério? Eu fui filho da pessoa certa. Nasci na família certa. E tem pessoas mais capacitadas para serem líderes e não são. Sim. Né? Isso é triste. E acaba É. afastando ovelhas, né? O Prestes tinha colocado assim, resposta abençoada, é isto mesmo. O Marcos colocou assim, família pode ser pastor, mas não necessariamente líder. Só lembrar de Moisés. Quem seguiu guiando o povo foi Josué. Os filhos de Moisés, que eram levitas, mal foram citados depois da morte do pai. E o Aloysio colocou, estou na itinerância, não como para ministrar. E sinto que os que cobram, às vezes, são mais valorizados. Poderiam comentar, pastor? Isso é uma questão bem problemática. Assim, ó, Problema é problemática. É assim, ó. Vamos lá. Tem problema de todos os lados, tá? Tem problema de um pastor que convida alguém e no fim, eu sou pastor local, de igreja. E eu não tenho coragem de convidar alguém para se locomover da sua casa, para deixar sua família. Eu sei que está na itinerância e dar um aperto de mão para a pessoa. Vai na paz. Você precisa ter uma cara de pau fazer isso. Assim, a não ser que seja combinado antes, que você não fale, fala, irmão, você vai vir aqui, mas eu não tenho condição nenhuma de te ajudar. É melhor você, nobre, né? é melhor você pintar o pior cenário Sim. do que dar uma falsa expectativa e sair de lá com Deus te abençoe. Você tem que ter uma cara de pau imensa de fazer isso com alguém, de tirar ele da sua casa. Por outro lado, é assim, eu não adianta, fulano de tal, tem estrutura, desfaz a estrutura. Não sabe por quê? A fulana cobra 40 mil para pregar porque ela leva 5 assessores, não leva. Louco é quem convida. Sabe quando vai pregar na minha igreja uma pessoa que cobra 30 mil reais? Nunca. Se eu quiser dar 30 mil... É assim, quando você convida... E eu sei disso, tá? Você convida o Hernandes Dias Lopes. Vocês gostam? Hernandes Dias Lopes. Gosto. Não dá pra brigar. Se você brigar com o Hernandes Dias Lopes, você tá endemoniado, né? Provavelmente. Eu sei que tá errado. Assim. Ele além de bíblico, assim, ele parece uma boa pessoa. Não tem nem como você brigar uma pessoa tão boa que você... Sim. E não cobra, né? Isso deixa você numa situação desconfortável. Era melhor que ele cobrasse. Quanto que vale o Hernandes na sua igreja? Mas a pergunta que Você eu fica faço... mais desconfortável ainda. É verdade que as pessoas dão... O chamado e o legado Dão- ficam mais alto. É verdade que as pessoas dão mais valor para quem cobra, porque essas pessoas que cobram performam, né? É uma questão performática, não tem nada a ver com o evangelho. Eles falam o que as pessoas querem ouvir, né? Eles dão carne fresca para leão. Se você chega lá e paga alguém, se você pagou 40 mil, você tem direito de exigir. Sim. E aí vira esse ciclo doentio, assim, eu te pago para você falar o que eu quero, você fala o que eu quero para eu te chamar e te pagar outra vez. E aí a gente fica nesse ciclo. Sim. A minha pergunta é, qual o problema dos pastores trabalharem fora? Eu não consigo entender qual é o problema disso. Tem problema? É lógico que existe uma demanda na igreja que uma hora você não consegue conciliar as duas coisas. Mas até que isso aconteça, você acha normal um pastor ligar para outro pastor lá da igreja, que às vezes não tem o que comer, quer fazer uma festividade,
quer dar uma oportunidade de ouvir algo novo para a igreja, e você tem coragem de ligar e falar pro cara, 30 mil? 30 mil? Mas, Renan, também Na tem uma verdade, coisa, por Muita exemplo. coisa é 30 mil. Você convidou um pastor e depois você convidou alguém para louvar. É errado você dar uma oferta maior para um do que para outro? Porque acontece isso e eu já ouvi relatos. Acontece. E aí eu acho, com sinceridade, eu acho que o itinerante não deve ir. Tem dignidade, irmão. Não vai. Se convida uma banda... Mas uma pessoa que depende também, vive da obra. vai Vamos fazer outra colocar coisa, assim, irmão. da oferta. Vai fazer outra coisa. É isso que eu tô perguntando. Qual o problema de fazer outra coisa? Assim, você está Se ele sente condicionado... que tem esse chamado você está- no ministério, como é que ele vai fazer outra coisa? Vamos colocar assim, até para Mas contextualizar. se a você pergunta. sente que tem chamado, você tem certeza que Deus vai cuidar de você. Se você tem certeza que Deus vai cuidar de você, não se sujeite a isso. Quem cuida de você é Deus. É ou não é? Sim. Sim. Então, se é... Mas, professor, uma Porque pergunta. assim, é vergonhoso. A Enquanto- questão é que você não sabe também. Isso é um no- ciclo. Então, mas Entendeu? é aí que entra esse problema. Ah, combinar antes é errado? Não. O problema é você ser apelativo, mas combinar antes não, porque você vai sair de casa, você vai ter demanda. Mesmo que seja oferta, combinar Olha antes. só, qual o problema? Eu chego, quando eu convido alguém, se sou eu, se é alguém da igreja, eu falo, irmão, qual a sua expectativa aqui? Pode ser sincero. Ah, irmão, minha expectativa, eu preciso disso, disso, disso. Tudo bem, irmão. É possível. Pode vir. Inclusive, eu pago antes. Comunicação. Tem vários é irmãos diferente. que eu ajudo antes. É bom. Eu falo, irmão, quanto você tem de despesa para chegar até aqui? É tanto, toma. Não, pastor, eu não preciso de... Chegar até aí, eu não tenho despesa nenhuma. Então, quando você vier aqui, eu vou te dar a oferta. Uhum. E também, Agora- assim, você vai chegar lá, levar alguém lá... Você tem que ter consciência, né? Eu tô na Zona Norte, vou Sim. levar alguém de Itaquera e dar R$100 pra pessoa, né? Não faz também. O pastor também tem que ser Sim. consciente. Não convida, irmão. Você não Uhum. pode, não convida. Agora, uma pergunta. Nessa parte do cobrar, existe algo na Bíblia que fala que você deve cobrar para você ir falar da palavra de Não. Deus? Pelo contrário, a Bíblia diz que o que é de graça deve ser dado de graça. No entanto, a Bíblia também fala que o obreiro que ensina bem é digno de salário dobrado. Então, mas aí entra a oferta, não a cobrança, né? Só que daí, isso seria, no mundo ideal, isso é possível. Mas você está falando no mundo em que as pessoas estão pensando em ganhar em cima das outras. Então, tem um monte de pastor também que convida o itinerante para ganhar os louros daquilo ou para colher os frutos do que vai gerar aquela pregação e não Sim. tem a decência de dar uma Sim. oferta para a pessoa, considerando que ele tem família, que ele tem Sim. vida. É o que eu estou te dizendo. Se eu estou na Zona Norte, no Horto Florestal, eu vou chamar alguém de, talvez ter alguém de fora de São Paulo, mas eu estou falando de uma distância de, aqui em São Paulo, de 30 quilômetros, que quem é de São Paulo sabe, é uma coisa surreal. Trânsito. 30 quilômetros é uma coisa horrorosa, que vai 2, 3 horas. Aí você vai chegar aqui e dar um abraço, R$100 para a pessoa. Eu acho que é maldade fazer isso. Ou você é uma pessoa muito ingênua, ou esse pastor é muito inocente, ou ele está fazendo uma maldade com alguém. Tirar a pessoa da família para fazer isso, é o que você perguntou. Dá de graça? Isso deveria ser a iniciativa dos pastores. No mundo ideal, isso funciona. Mas, infelizmente, a gente está vivendo o mundo ideal. A gente não está vivendo onde as pessoas se preocupam com fraternidade. Porque eu sou pai de família. Quando eu trago um itinerante na minha igreja, eu me preocupo e eu sei que ele também é um pai de família. Então, eu sei qual é a despesa de um lar. Não vou chamar aquele irmão para dar menos do que ele precisa para manter a casa dele. Isso não é decente, isso não é honesto. Uhum. Ao mesmo tempo que você vê garoto de 14 anos que o pai e a mãe devia estar sustentando, pregando em púlpito, falando um monte de bobagem e todo mundo comprando, que é falta de discernimento também. Não devia dar um centavo, não devia convidar ele, devia pôr ele na escola, Então, aí vamos depois ir supor, pro Renan, seminário e aí a mãe dele cuida dele. um pastor convidou, um pastor itinerante convidou uma pessoa para louvar, para adorar a Deus. E a pessoa combinou com o pastor, vamos colocar aqui, R$500. E combinou com o que vai adorar 300. Pode ser igualado na hora que for ofertar. Pode. Mesmo que seja combinado, que seria o correto, porque ninguém é maior que ninguém. Não, é assim, ó. Né? Inclusive, é assim, eu pessoalmente, tá? Se eu chamo alguém para pregar... Isso é até uma direção para pastores Eu mesmo. nunca dou uma oferta menor para quem vai pregar do que para quem vai cantar. Eu sempre priorizo quem vai pregar. Até Quem vai porque, pregar. assim, ó, em todo o tempo de plantação da minha igreja, eu levei 7 pessoas diferentes para pregar só. Fora os obreiros da igreja. Uhum. E tem que... Que é aquele negócio também, valores da casa, né? E outra coisa, você vai trazer alguém que você acha pertinente a mensagem dele. E aí você tem que Sim. investir na pessoa. Se aquela pessoa está contribuindo, qual o problema de você abençoar a vida dela? Sim. Não é possível que você tenha um coração tão duro assim. Eu já, por E, vezes, tem que- assim, e a Bíblia diz para dar com alegria.
Você quer ver uma coisa? Eu trouxe E se uma... você estiver errado, nem dê, né? Eu trouxe uma Volte, pessoa, conserte não com o irmão. faça. Eu trouxe uma pessoa na igreja e falei assim, irmão, vocês gostam... Vou falar, vocês gostam da pessoa? Gosta. A pessoa vai vir aqui e ela, assim, é uma pessoa extremamente recomendada, uma pessoa de alto gabarito. Para a gente trazer ela, vai ter que ter um investimento alto. Então, se os líderes gostam de ouvir ela, então o que a gente vai fazer? A gente vai se reunir. Você quer... Qual o mínimo? Você tem que ter dignidade, você tem que ser honesto com quem vem também. Não dá para você... Porque, assim, você não quer trabalhar para ganhar menos do que você acha que merece. Você quer? Não, ninguém quer, né? Aí, porque aquilo ali é o chamado da pessoa, tudo bem, mas dá trabalho. Sim. Preparar uma mensagem dá trabalho. Fazer decente, fazer direito, dá trabalho. Então, se a pessoa se ocupa daquilo, eu não vejo problema nenhum de dar uma oferta decente para aquela pessoa. Você vê o irmão itinerante, se eu não conheço ele, mas se a pessoa tem um compromisso real com a palavra, a gente devia cuidar dessas pessoas, né? Inclusive, ele até colocou aqui, amei o senhor, pastor Renan. Ele escreveu obrigado. aí. Tem mais Não, pergunta aí, não tem, Léo? Tem. Mas, na verdade, deixa eu fazer uma pergunta Tá assim. querendo me complicar. Não, Lembrei do The King, The Power. Mas vamos deixa eu fazer uma pergunta assim, talvez mais objetiva. Eu já estou faz tempo numa igreja, estou entrando agora para uma igreja, sei lá, me converti, independente da situação. Eu quero saber se o pastor, ele é realmente um pastor ali que segue, é cristocêntrico, que segue a palavra. O que eu preciso avaliar? O que eu preciso fazer? É só na Bíblia? É fora? Eu tenho que me interar com as pessoas que estão ali dentro? O que eu preciso fazer? É importante conhecer a história desse pastor. É importante conhecer pessoas que conhecem esse pastor. É importante saber se aquela igreja tem o mínimo de transparência financeira. Se as pessoas sabem para onde aquele dinheiro está indo. É lógico que você não precisa saber das minúcias do dinheiro, porque você é até enfadonho. Você quer saber com quanto gastou de papel higiênico e tal. Vai ser chato também. Né? Mas você precisa saber do básico, pelo menos. Precisa ter um... É que assim, é difícil, sei lá, avaliar se aquele pastor é cristocêntrico ou se ele prega o evangelho de Jesus, se você não conhece o evangelho de Jesus. Você sabe que a gente tem pessoas que... eu fui ferido pela igreja. Mas tem gente também que gostava, né? Que comprou um discurso fácil e não levou, né? Uhum. É o que a gente tá falando, as falsas promessas. Tem gente que foi lá encantado com uma mentira. Assim, é óbvio, irmão, que você vai num... E aqui, sem juízo de valor. Você vai em um lugar que fala assim, 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Quantos você tem? Eu? 38. Quantos você tem? Mesma idade. Você já teve 12 meses de bênção alguma vez, em algum ano? Ô, Jesus, manda. Teve algum ano? Você é brasileiro, irmão. Isso é impossível aqui. A gente trabalha 4 meses do ano, agora 5, só de imposto. Você não tem 12 meses de vitória. Não existe quem isso. Tem não. empresa, Se você então... tiver 2, quem tem empresa tem 2 meses, o resto pedala. Você faz o que pode. Entendeu? Não é assim que funciona. Eu não estou aqui. Tem pastor que tem um desejo genuíno. Eu vou pregar e eu entendo. O pastor fala assim, 12 meses de bênção, no sentido de que Deus vai socorrer aqueles irmãos. E eu entendo isso. Mas tem coisa que você precisa ter um mínimo de senso crítico. Você chega numa igreja e o cara está fazendo um monte de promessa. Assim, o que tem a ver? Quando eu cheguei nessa igreja, eu era pobre, desgraçado. Agora eu sou rico e tenho carro importado. Assim, não precisa ser um gênio para saber que você não é de tanto ir à igreja que você vai ter carro importado. É de trabalhar que vai acontecer isso. E que tipo de evangelho é esse, né? A promessa do evangelho é outra. Jesus veio para resolver um problema, do pecado. O da falta de dinheiro se resolve com trabalho. A progressão de dinheiro se resolve com estudo. E como direcionar alguém e mostrar para ela e ela ter esse discernimento que uma igreja, vamos dizer, é falsa? Você já tentou fazer isso? Eu já. Deu certo? Graças a Deus. A longo prazo. A longo prazo, sim. É que graças a Deus eu tô num lugar que eu vejo os frutos. Então, Que eu não, você já conheço o tentou falar para passado. alguém que essa igreja é ruim? As pessoas Mas quando nem tão- todos dão, vamos dizer assim, essa sorte. Então, mas você já tentou Sim. convencer alguém que ela estava num lugar ruim? A pessoa está petrificada o coração dela. Às vezes ela está envolvida por questões sentimentais, às vezes a mãe dela era de lá. Então, assim, ó, eu nunca conheci ninguém, você chega assim e fala assim, eu humilhei tanto aquela pessoa que ela acreditou em mim. Você já conseguiu fazer isso? Ó, a gente discutiu que Nossa, eu maltratei tanto, eu humilhei tanto, ele falei tantas verdades, ele ficou tão envergonhado que ele acreditou em mim. Não é assim que vence. É assim, olha, aquele seu pastor não parece em nada com Jesus. Pareça você, então.
Não adianta você dizer isso se você também não parece. Assim. Eu já falei assim, ó, essa mensagem pra mim não é bíblica, cristocêntrica. Foi o que eu já falei. Você pode ir no culto Porque, assim, de um pastor bom Busca você também e não na gostar de Bíblia. tudo que ele falou. É, Isso não é obrigado. entendeu? A gente é gente grande, não precisa fazer isso. Se você vai numa igreja que você espera que seja tudo bom, então você Esquece. é nunca vai ser. coitado de você. Eu Você ia não tem falar, nenhum ciclo nunca vai social que é ser. tudo perfeito. Não, eu queria falar também, se você vai numa igreja que você concorda com tudo que o pastor fala, tem alguma coisa também de errado, né? Na verdade, talvez tenha mais a ver com só a falta de senso crítico do que com o que o pastor está Exato. dizendo. Porque, E Não é detalhe, possível. não é porque eu não concordei que tá fora da Bíblia. Sim. Também tem isso. eu sou pastor, nós somos gêmeos siameses, né? Você não precisa. Você entendeu? O que é isso? Você não aceita, né? É. Lugar Mas onde você todo não- mundo fala e todo mundo concorda, aceita. Você Até não porque uma entende coisa que que eu tem falo, que ser algo divergência é uma coisa, heresia é outra. Não, Algo divergência. por exemplo, eu acredito Sim. mais um exemplo no pré-tribulacionismo, mais na direção arminiana, um exemplo. Você não tem que estar dentro de uma igreja que siga pelo menos essa linha? É melhor, né? Por exemplo, se você tá numa igreja de. Assim, a gente tá falando da perspectiva de quem tá aqui do Alphaville e mora em São Paulo. Mas tem realidades que não são assim. É assim, hoje eu, Renan, se eu fosse para uma cidade que só tem uma presbiteriana, eu seria membro daquela presbiteriana tranquilamente, serviria ali, seria amigo dos irmãos, e essas questões secundárias não me separariam. Mas se eu tivesse uma Assembleia de Deus e uma presbiteriana, com toda certeza, apesar de não concordar com tudo da Assembleia de Deus, eu iria para uma Assembleia de Deus. Então é melhor você ir para um lugar que tenha convergência. O que você não pode é em um lugar que é de maneira escancarada está te vendendo falsas promessas. Se tem coisa que você precisa de conhecimento bíblico, mas tem coisa que é básico, você só precisa ser adulto. Você não precisa de conhecimento bíblico. Chega lá um cara, e agora isso vai dar problema. Chega lá numa igreja que o cara fala, eu vi teu CPF, mas para ir para diversos CPF, vou no poupar tempo, não preciso. Assim, eu sou pentecostal, irmão, eu acredito em revelações precisas para coisas específicas, para edificação do corpo de Cristo. Se aquela revelação não vai culminar no bem de alguém ou no bem do corpo de Cristo, para que ela serve, afinal de contas? Isso a gente pode colocar também para esses dízimos e oferta, né? Que tem pastor às vezes que fala, não, o irmão ali ofertou aqui, agora ele tá bem lá de vida, sei lá, conseguiu o emprego dos sonhos. Né? Você percebe que isso cria um senso distorcido do que é oferta? Porque dar dízimo deveria ser o mínimo que a gente faz, se aquela igreja é boa. Se aquela igreja cuida da minha família, se eu tenho um pastor, um líder que está à disposição, que investe em mim, 10% deveria ser o mínimo, eu deveria ficar constrangido de fazer isso. Mas, Renan, o dízimo Agora, tem que ser na igreja? O dízimo tem que ser na igreja. Tem que ser na igreja. Assim, ó, vamos lá, vamos entrar para uma... Isso é importante. Já vai dar outro problema isso aqui. É assim, ó, Renan, RDA, tá? Como nós enxergamos o dízimo? Nós não enxergamos o dízimo como algo que vai... Se você não der, você é um ladrão, vai para o inferno, não tem um roubador, é aquilo, isso e outro. Eu acredito que 10%, esse valor de 10% serve como métrica para quem administra a igreja mesmo. Se você ganha 5 mil por mês, você sabe que você pode ter 2.500 de despesa. Imagina que você trabalha num lugar e eu sou seu patrão, você ganha 5 mil e eu decidi te dar 2 esse mês. Dá para você viver? Então imagina, quem administra a igreja para fazer investimento. Por exemplo, a gente atende 50 famílias por mês lá na minha igreja. Como eu faço isso? Com comida, cesta básica. Com a oferta dos irmãos, é óbvio. Mas se em um mês entrar um X e no outro mês entrar metade de um X, eu não consigo fazer isso. Então, é assim que eu vejo o dízimo. E a pessoa deveria ser voluntária, ela devia ter essa espontaneidade se ela tivesse consciência do que ela está provando. A Bíblia, toda vez que alguém chega para dizer assim, 10% é certo, ele nunca está querendo dar 20%. Ele sempre está perguntando isso porque ele não quer dar nada. Você entendeu? Isso já sinaliza a avareza. Ele tem algum problema com dar. Isso é na lei. Olha, Atos 2 diz que as pessoas davam tudo que tinha. Isso é na graça. É all-in, né? Mano? Quando você fala isso, a pessoa... Ou ela cria uma teoria assim, não, tudo que eu tenho está à disposição de Deus. Será? É verdade. Na prática é verdade isso aí? Na prática é verdade o que a gente tá falando? Não, porque a minha casa é para a glória de Deus. Pode ser que sim, ali tem um lar estabelecido, mas sua casa é para o seu deleite, para o seu desfrute da sua família. E não tem problema nenhum nisso. Agora, você não ter a consciência que uma parte mínima dos seus ganhos deve ser investida na comunidade que te alimenta, que te sustenta, que ampara você. Tem um clube. Você vai ter uma Você vai academia num clube, limpinha, né? você não tem problema de pagar um clube. As pessoas não têm problema de pagar academia.
Eu não estou comparando uma coisa com outra, é óbvio. Em níveis de grandeza, a igreja é muito superior a isso. Mas quando você começa a pressionar as pessoas, vem, você vai ganhar, você cria um senso distorcido. Essa não é a promessa do evangelho. A promessa do evangelho é outra. Paulo disse, eu de muita boa vontade me gastarei tudo que tenho, ainda que amando-vos mais, seja menos amado. Mas, Renan, uma igreja hoje que não vai para frente, vamos dizer assim, que fechou as portas, podemos dizer que Deus não estava lá? Não era cristocêntrica? Não era para acontecer ou nada a ver? É assim, ó. Eu tenho Carlito Paz fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim que toda igreja tem dia de nascer, tem tempo para crescer e um dia ela vai desaparecer. As grandes igrejas do mundo desapareceram. O que o pastor faz, o que uma comunidade bíblica local faz é retardar esse processo. Na medida que uma comunidade, pode ser que a igreja morra daqui 300 anos, 200 anos. Uma igreja que fecha, pode ser que tinha alguém lá que achou que era vocacionado. É porque são vários contextos, né? Você tem um monte de gente abrindo igreja e dizendo, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu sou profeta, eu sou missionário, eu sou um monte de coisa. E, na verdade, assim, me pergunta, quem é seu pastor? De onde você veio? Porque, para mim, assim, isso faz diferença. Se você não sabe a origem da pessoa, como você vai se associar a alguém que você não sabe nem de onde veio? Então, igreja que fecha, existem várias questões. Por exemplo, na pandemia, várias igrejas de pessoas boas fecharam. Ou não foi? Porque ficaram fechados e trabalhavam financeiramente na risca e acabou que não conseguiram. Não dá para determinar, mas a grande maioria, para mim, é porque o pastor, o líder ali, não era para ser aquilo. Uma dúvida também de muitos. Toda igreja precisa ser ligada a alguma denominação? Não, mas todo pastor precisa estar associado a algum grupo de pastores. Você precisa ter amigos pastores. O isolamento do pastor é muito preocupante. Tem que ter alguém, tipo, que dá um respaldo também e que... A autossupervisão é importante para todo cristão, inclusive para o pastor. Porque se você pensa que tem alguém te supervisionando no bom sentido, tá? Não hierarquicamente, mas tem alguém olhando para você que você tem que dar satisfação da sua vida a alguém, isso vai acabar te distanciando do erro, da precipitação, porque toda vez você vai saber, tem o olho de alguém aqui, tem alguém, tipo uma tem alguém me exortação? olhando. Isso é importante. Exortação, né? O corpo de Cristo é assim, porque se o pastor tomar conta de todo mundo e não tem ninguém para toma chorar, conta uma dele. hora ele vai ter problema. Tem pastor que a vida com os filhos é péssima. O cara não consegue ter um bom relacionamento em casa porque não tem, o cara é cheio de problema, não tem com quem falar. Mas se você puder se unir a uma junta de pastores, mesmo que não seja uma convenção, é importante. É importante, é bom. E não pastores conhecidos, né? Sobre isso também, né? Um grupo de pastores, quer ver uma coisa? Aqui no estado de São Paulo tem o grupo de pastores do estado, que o pastor Edson Rebustini, que lidera, e uma vez por mês tem o café de pastores. Eles vão lá na igreja o Watson e tem mais alguns pastores, pastor Rinaldi, enfim, que é do conselho dele. E ali os pastores vão, se encontram, batem papo, choram as suas mágoas, um conta as suas dores pro outro. Isso é positivo, é importante. E às vezes a gente está tão envolvido com as tarefas que a gente não consegue parar para cuidar do nosso próprio coração. Mas isso é importante. Sim. Por isso que tem pastores convencionados que tem mais êxito, né? Porque tem com quem contar. Tem pergunta aí, Léo? Não, tem uma aqui que você... Antes, a senhora colocou assim, né? Infelizmente vivemos um tempo que o servir tem perdido a essência, né? E o Lucas, obrigado, viu, Lucas? Colocou, pastor, você acha correto enriquecer a partir da pregação? Recentemente tem viralizado um pastor jovem que cobra 3 mil por culto e fatura 60 mil por mês. Eita. Voltamos para o que a gente tá falando. Eu acho que é de quem eu tô pensando que ele tá falando, do menininho que tá todo mundo... É assim, ó. Dá pra falar, eu esqueci o nome dele agora. Meu Deus do céu. Que é aluno Coloca aí, gente. Quem que é? Que é aluno do Eliseu. É aluno, né? O Eliseu disse que não é pastor dele, que é professor dele. Como tantos outros, ele tem vários alunos. A melhor coisa é que não dá para saber o que o Eliseu conversa com ele, mas se eu fosse o professor dele, eu diria pare. Escreveu aqui esse mesmo. Eu diria pare. O melhor conselho para ele, a primeira aula desse menino deve ser pare. Pare de pregar. Vai estudar. Vai crescer. Vai ser membro de uma igreja. Vai servir. Porque, assim, quando você vira a razão de escárnio, né? Eu tô falando até pelo menino mesmo. Quantos anos ele tem?
Não sei. 15? Não sei. Não tenho ideia. Imagina, ele vai conhecer a pior parte da igreja, vão massacrar ele. Porque tem alguém dizendo pra ele, vai. Se eu disser Mas pra tá você que você, crescendo, se eu né? disser pra você que você é lutador de UFC, você vai lutar? Nem vou, Por nem quê? apareço. Não adianta só dizer que é. Sim. Você não vai entrar, você não vai lutar o UFC porque alguém disse que é. É assim, esse menino não tem a menor condição de pregar. Ele fica distribuindo uma série de revelações e a maioria delas, assim, depois pegam falas dele que são cópias do. E aí ele, e a justificativa dele é assim: não, eu tenho um pastor que me influencia, então eu falo a mesma língua, as estranhas que ele. Isso não faz o menor sentido. The King, The Power. Isso não faz sentido. É um menino, é um menino. Ele fala como menino. Eu sou pai de adolescente, eu sei. Eu fico olhando para ele e fico pensando no meu filho. Eu jamais deixaria o meu filho ser exposto. E o ECA? O que ele faz é trabalho? Ele ganha para isso? E o estatuto do adolescente e da criança? Diz que não pode trabalhar. Já parou para pensar em todo o problema que... Porque daí, assim, quando é para receber a oferta, o cachê, é trabalho. Aí, se eu vou usar o ECA, vão dizer, não, mas não é trabalho, é ministério. Então, você tem que decidir, irmão. Uma criança de 14 anos precisa estar na salinha dos juniores, assistindo um pastor pregar, sendo cuidado. Ele vai ser exposto ao que há de pior. Vai passar um rolo compressor e daqui 10 anos, como vai ser esse menino? Talvez a gente esteja perdendo um grande pregador. Talvez ele vá morrer no meio do caminho e a gente esteja perdendo uma grande mente que poderia estudar, crescer, Sim. ser cuidado. Talvez se ele parasse de pregar hoje e fosse só aluno do Eliseu, Uhum. daqui a pouco o Eliseu nos devolveria um grande pregador para a nação brasileira. E talvez a gente está perdendo isso porque a gente está se precipitando. E isso acontece porque o menino oferece o que as pessoas com a boca sangrando querem ouvir. Eles querem ouvir isso. Quem não quer ouvir que sua vida vai ser bem sucedida? A gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que... Não, isso é psicografia, né? Assim, eu tô vendo o seu parente, ele tá num lugar que é lindo, maravilhoso. Isso não é novo, eu já vi isso aí outras vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado e auxiliar essas pessoas mais jovens. Eu tô vendo toda essa problemática desse menino com muito cuidado, com o olho de um pai. Eu olho para ele e falo, olha, o fim não é bom, porque o que esse menino tá fazendo, com toda sinceridade, qualquer um que tenha um mínimo de consciência bíblica não vai ouvir ele pregar. Vai achar que aquilo é uma chacota, é uma brincadeira. Não vai dar atenção para ele. E a gente está expondo o menino ao que há de pior na igreja. Vão massacrar E ele. tem que partir da própria pessoa, falar, eu vou parar, eu vou... No caso dele, dos pais, né? Enquanto ele está oferecendo o que as pessoas querem ouvir, ok, mas em algum momento ele vai falhar. Ele não vai dar o que o povo quer. E aí ele não vai estar pronto, porque ele é o que parece ser um garoto. Um garoto, como você era com 14 anos? Um menino. Eu não consigo nem pensar. Eu não ia conseguir nem encenar Eu era, algo como bom. o Paulo disse, né, era o menino que pensava como menino, agora, né? Então, assim, a gente fala desse garoto e exige dele coisas que menino de 14 anos não... Ela fala assim, não, mas ele fica se justificando ao invés dele parar. Mas é ele que tem que tomar essa decisão. Você com 14 anos, se tivesse publicidade, dinheiro acontecendo, será que você pararia? Com 14 anos, você tem discernimento para isso? Eu falaria mais ainda. Eu falaria, se ele só se perder aqui, tá bom, né? Se ele se perder, é pro reino, né? Você já pensou se a gente perder um garoto desse? Já pensou que triste seria? Daqui 10 anos, esse garoto podia contribuir muito. Imagina esse menino depois de um seminário, depois de estudar. Ele tem um poder de oratória, ele fala bem, sabe se comunicar. Imagina o que a gente podia ter, a bênção que nós estamos perdendo. A igreja, na ânsia de ter o que deseja, está massacrando o futuro. O Marcos colocou assim, eu concordo, se for crianças jovens demais, muitas vezes acabam de modo ruim, como foi o JA, dentre outros. Olha que exemplo. É verdade. E aí, assim, um menino, a gente está falando de falsas promessas. O menino oferece falsas promessas, porque o menino teve um falso estudo. Você acha que deu tempo suficiente para ele congregar, para ele saber as dores de um pastor? Ele não sabe. Ele é um garoto. É óbvio, você espera o quê? Ele está oferecendo, ele está vendo as pessoas recebendo, as pessoas estão falando, que bonito, que legal. Sabe o que ele vai fazer? Isso é automático, é a mente do ser humano. Ele vai começar a reafirmar. Viés de confirmação, ele vai começar a repetir aquelas coisas boas para receber a retribuição como está sendo. E aí vai ficar nesse ciclo.
até que ele não sirva mais. Aí quando ele não servir mais, sabe o que esse povo vai fazer? Joga ele, pega o próximo. E usa o próximo até quando der. E a gente vai fazendo isso. E isso é triste. Isso tem que parar. É. Porque senão, quantos vão precisar ser esmagado para a gente ter consciência? Uhum. Tem gente séria no Brasil aí. Tem um monte de homem de Deus. É óbvio que a gente tem que formar outras pessoas. Mas a igreja está bem servida. Eu ouso dizer que a igreja precisa mais de bons pais, de bons maridos, de homens decentes, de pessoas que contribuem, de homens fiéis, do que de grandes Renan, pregadores. A igreja tem bons pregadores. Eu poderia falar, afirmar, vamos falar assim, porque a Bíblia fala que quem a mais é dado, mais ele é cobrado. Então, se eu sou o pastor desse menino e eu estou, ou de qualquer outra pessoa, e eu estou dando esse caminho a ele, e ele não tem ainda essa maturidade, eu posso afirmar que eu estou sendo responsável por isso e eu respondo a Deus? Não no caso do Eliseu e sim, né? Porque o Não, Eliseu não. disse que é professor dele. Eu tô dando um exemplo, Professor não dá para ser cobrado, porque É. a gente não sabe o que ele aprende na aula. Mas um pastor local, eu acho que o pastor tem responsabilidade, sim. Assim, eu não sei, tá? A gente também, no caso dele específico, ou de outros meninos, tem que ver se o pastor não falou, só que assim, ó, às vezes o pai e a mãe tinham um estilo de vida e agora tem outro, melhorou. E aí, não tô dizendo também que é o caso dele, pode ser. Que tenha um... E eu quis falar também de modo geral, não precisa ser mas ele vou em falar específico. mesmo do modo geral. Vamos supor que tem um garoto, hipotético, tá? Tem um garoto e o pai e a mãe têm um estilo de vida e em razão daquelas agendas, o pai e a mãe melhorou de vida. Se isso fosse uma criança vendendo bala no farol, nós chamaríamos de exploração. Mas como é uma criança no púlpito, a gente chama de ministério. Você entendeu? Assim, é um nome crente que te dá para coisas erradas. Se isso fosse uma criança pedindo dinheiro no farol, a gente fala, olha que pai mercenário, esse é um mau pai, mas como é uma criança, que lindo. Pega uma criança de 5 anos, põe paletó e ela fica repetindo, emulando um outro pastor. Isso não é sério. Isso não é sério. Crianças precisam viver como crianças. E pastores devem ocupar tribunas e falar como quando pastores. a gente pula etapas, né? Esse é o problema. Isso sacrifica uma parte importante. As pessoas perguntam, o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Viveu, né? Viveu. Você quer ficar queimando a vida das pessoas, você quer emancipar pessoas antes da hora. Tem hora para as coisas, assim. Isso que eu estou falando com adolescentes. Mas tem pastor velho também, de idade, mas que é um eterno adolescente, né? É um eterno garotão. Sim. Tem mais pergunta aí, Léo? Vamos seguir. E agora você vê, o menino colocou, o The King, isso aqui ficou a pecha do menino agora. Coitado desse menino. Pegou, né? Tá todo mundo falando sobre isso, né? Vai virar brincadeira com ele. Mas você vê outros pastores sérios que a gente viu por esses dias, que erram, que são considerados falsos pastores ou desqualificados para o ministério, que pareciam aptos. É por isso que a gente fala, é uma junção de fatores. Não adianta só parecer apto de eloquência, né? Precisa ter uma vida aprovada no ministério. Ô, Renan, uma pergunta. O crente pode passar a vida toda sofrendo e ainda estar no centro da vontade de Deus? Porque assim, pode. O que é sofrendo? Porque você vai sofrer de coisas diferentes. Não é? Você vai passar a vida toda sofrendo. Quando você é novo, você sofre porque não tem o relacionamento que você gostaria. Aí você casa e é feliz. Aí você sofre porque agora você tem que manter aquela família, tem que trabalhar muito para manter o sonho que você teve lá atrás. Aí quando você é velho, você sofre de dores que você não tinha. A vida é um eterno labor. Eu não sei, quem acreditou, isso é Disneylândia, isso não é o evangelho, né? Isso é o conto da carochinha. Aonde foi que Jesus disse que a nossa vida seria tranquilidade? Isso é o oposto do evangelho. Sim. No Monte Teresa foi isso aí. E na medida que você se aprofunda em Cristo, fica... Mas, olha só, se você quiser ser o meu discípulo, tem algumas condições. Qual é? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Aonde você vence sempre nessa história? Jesus, quando carregou a cruz, doeu. Paulo fala, parece que a nós, os apóstolos, foi reservado o escárnio, a humilhação pública. O que você está... Jesus não te prometeu vida fácil. Isso daí é confissão positiva. Né? Esse tipo de, olha, você vai ser feliz, você vai ser rico. Perseguição, né? Que ele fala, né? Pode ser que você seja rico. Pode ser. Deus abençoe que tem muito rico na igreja. Amém. Mas pode ser que você não seja rico. Pode ser que você sofra. É assim, uma coisa inevitável. Em todo momento da sua vida, sempre haverá algum tipo de sofrimento. E aí a gente entra em falsas promessas. Isso sim deve ser rejeitado na igreja. Uma igreja que promete bem-estar permanente
mente. Um homem que ocupa uma tribuna e diz que a sua vida é fácil, ou ele é um enlouquecido, alguém desconectado da realidade, ou ele quer arrancar alguma coisa de você. Isso não é verdade. A vida de ninguém é fácil. Inclusive, sabe que eu já tive com o pastor, uma vez eu estava com o pastor, eu falei assim, você não... Eu falei, eu tô doente, ia fazer uma cirurgia, ele falou, não fala isso não. Porque se a igreja souber que você vai fazer uma cirurgia, o que eles vão pensar de você? Que eu vou fazer uma cirurgia. Não consegui entender. Aí eu falei assim, não, vão pensar que você tá fraco. Eu falei assim, a sua igreja pensa o quê de você? Que você nunca fez cirurgia, que você não teve gripe? Não fica doente. Que loucura é essa? É isso que faz de um homem de Deus? Não, isso faz de um grupo de pessoas malucas. Você tem a expectativa que aquele cara nunca perde, que ele nunca fez um investimento errado, que ele nunca apostou. Olha só, pra gente conseguir discipular alguém, para aquele alguém dar certo, houve muitos alguém que deram errado. Sim. Para acertar um, você erra 10. Pastor, Isso é. Ninguém vai Como- acertar sempre, amigo. Sim. O que eu precisaria, como eu posso vigiar a minha igreja, vigiar no bom sentido, para saber que a mensagem dela nunca mudou? E a mensagem que eu digo assim, não que a pessoa não pode mudar algo dela, né? Mas mudou de uma forma ruim, né? Porque às vezes você vê muitas pessoas às vezes falando, pelo menos eu já escutei, esse pastor, ele sempre pregou bem, hoje em dia ele tá viajando na maionese, tá falando nada com nada, sabe? Então assim, de alguma certa forma ele mudou, né? Como a gente pode acompanhar isso e ter esse discernimento? Tem duas coisas que podem acontecer. Pode ser que o que mudou foi você. Assim, você conhecia menos e agora conhece mais. E na medida que você foi conhecendo, você precisa tomar uma decisão. Chegou no limite ou você é capaz, ou o seu amor suplanta isso? Você é capaz de ouvir uma mensagem que seja intelectualmente inferior, mas que seja vida na vida, se você for, não, eu consigo tolerar esse cara porque ele me amou, porque ele cuidou de mim, eu vou ficar aqui. Ou pode ser mesmo que o pastor viajou na maionese. E aí, para você saber isso e para você ter legitimidade para falar isso, é você que precisa conhecer a Bíblia. O que acontece é que tem um monte de gente dizendo que o pastor não prega nada com nada. Baseado em que você está falando isso, irmão? Você também não conhece nada com nada. Entendeu? Assim, dá para falar de alguém que é público, por exemplo, Caio Fábio. Se você vê um vídeo dele de 98 e um vídeo de agora, você fala, não é possível. Ele está falando agora de física quântica, de ET. Mas, é engraçado, mas se você ouvisse ele... Foi um ícone, né? Não. Você já ouviu uma... Coloca lá para ouvir. Não tem... Nenhum de nós que serve a Deus há muito tempo ouviu e foi indiferente. A gente chorou muito. Assim, todos os grandes pastores choraram muito. Então, assim, aconteceu. Mas quem está dizendo isso? Pessoas que também conhecem a Bíblia. O que acontece é que tem um monte de palpiteiro, gente querendo ensinar o pregador a ser pregador, nunca pregou, querendo ensinar o pastor a ser pastor, e nem crente é. Eu acho muito impressionante. Não, você viu aquele irmão lá, uma crítica positiva, ele falou mal dos pastores. Ele nem é crente, irmão. Você vai ficar ouvindo... É lógico que ele não gosta do pastor, não gosta de nenhum pastor. Ninguém é bom para ele, porque ele tá de fora. Você precisa ouvir quem conhece. É só quem conhece que pode avaliar outra pessoa que conhece. E se Dá você opinião, conhecer, né? você pode fazer um juízo de valor. Se você cresceu nesse período, talvez ficou ruim. E sempre foi assim, e você tá percebendo só agora porque você cresceu. Sim. Ou talvez o pastor tá delirando, mas para isso você precisa conhecer. Não dá para falar de Tem fora. essa questão, por exemplo, essa declaração que o pessoal fala em algumas igrejas, toma posse. Isso é bíblico? Eu acho que isso é emocionante, né? Eu gosto muito do... Mas não ativa a fé também? O Não aviva? O JB Carvalho é interessante. Quando ele prega, ele fala, me ajuda aí. Ele não fala toma posse. Porque eu acredito, sim, que esse tipo de interação, principalmente na igreja pentecostal, esse tipo de interação acaba mudando o ambiente. É verdade. Mas ele não diz assim, toma posse. Ele fala, me ajuda aí. Ele está querendo dizer o seguinte, se você interage, você me ajuda. A coisa fica mais Glória intensa. a Deus aí. Eu acho mais honesto, mais legítimo o pastor falar isso. Tem pastor que vai dizer, toma posse como, assim, ó, acredita, confia, mas toma posse de fato. Assim, as coisas... Mas num contexto para avivar também, né? talvez Normal. Se for nesse sentido, tudo bem, mas assim, se for garantindo que a pessoa vai receber, eu não gosto assim, eu não gosto de revelação padrão, né? Eu vejo um anjo com uma bandeja, com uma chave.
falei, irmão, eu tô precisando de uma porta, porque chave eu já recebi um monte, tem uma fechadura para mim abrir. E prometer cura em troca de fé é pecado? Então, você tem que tomar cuidado, né? Tem igreja que funciona assim, ó. Eu vou orar por você. Se tudo der certo, glórias à minha oração. Se tudo der errado, foi você que não teve fé. Aí é fácil. Esse é um acordo maravilhoso. Pensa nisso. Olha que acordo maravilhoso. Eu vou orar por você. Se tudo der certo, é graças a mim. Se tudo der errado, o problema é seu. Você que fez errado. Ué, mas peraí. Não, se eu prometo cura, eu tenho que ter compromisso com isso. Eu não posso falar para você, você vai ser curado de um jeito ou de outro. Nem a Bíblia, ó, você vai ver o apóstolo Paulo orando por pessoas e cura milagrosas acontecendo. Você vai ver Paulo com discernimento de espírito, chegando numa cidade, expulsando o demônio de uma mulher que tinha um pseudo dom de revelação, ó, de adivinhação no caso dela. Mas você vai ver Paulo falando para Timóteo, ó, mistura um pouquinho de vinho na água para o seu problema de estômago. Você vai ver Paulo falando assim, eu deixei alguém doente. Mas você não é o Paulo? Cura aí. Nem sempre as coisas acontecem. Você não pode prometer nada. Assim, gente que promete, não, vem aqui que você vai ser curado. Tem slogan de igreja, a mão de Deus está aqui. Só aqui, então. Ali não. Sim. Mas que Deus fraco o seu, hein? Que só consegue colocar a mão em um lugar. Ou tá aqui, ou tá ali. A verdade é que a igreja de Jesus é uma igreja invisível, que ninguém pode tocar. E Deus não fica fazendo... Nem todo mundo que fala em nome de Deus foi Deus que disse, né? Sim. Eu vi esses dias um debate com o pastor Eliseu, o cara falou, não, às vezes o profeta fala e Deus só assina embaixo. Eu nem consigo falar isso alto, irmão. Que Deus... O cara força a Deus. Você consegue falar isso alto? Pensa só. O cara prometendo e Deus acuado no céu. Tudo bem, claro, assim, anotando. Assim, isso nem é lógico, assim. Fala que Deus é soberano, Senhor de tudo. Anota aí, Deus. Eu já vi isso na igreja. Anota aí, Deus. Vai curando. Eu fico imaginando, o cara vai curando, vai libertando, e Deus, sim, claro, atrás dele. E nessa com um fraque e uma toalha no braço. Nessa questão aí, pode ser que a igreja seja a Bíblia e o pastor falso? Pode acontecer? Da igreja ser verdadeira e um pastor, um líder falso? Falso como assim? Uma falsa piedade? Ou uma falsa pregação? Bíblico? É difícil porque assim, ó, tem pastor que é técnico, que ele conhece do que está falando, é discursivo, mas que tem uma vida falsa, mas isso não dura por muito tempo. Em um ambiente bíblico, essa falsidade cai rápido, aparece. Né? Vai sempre ter alguém para confrontar ele. Fala, opa. Vai sempre ter alguém, uma comunidade. A gente teve um caso há pouco tempo que a comunidade confrontou o pastor e tirou ele. E ele reconheceu depois que estava errado, que a comunidade confrontou ele e ele estava certo. Agora uma pergunta que eu já cheguei também a fazer. Vamos supor, eu entrei hoje para uma igreja. Me converti, eu nem me converti ainda, sei lá, fui lá. Aí o cara abriu aqui a Bíblia e começou a falar, o Salmo 90 aqui quer dizer isso, isso, isso e isso. Só que não tem nada a ver realmente no que está escrito aqui. Se eu, a partir do momento que eu entrei nessa igreja e eu estou sendo ensinado por ela, em que ponto eu vou conseguir ter um discernimento para realmente falar assim, não, o que você está ensinando é errado? Então, a princípio, você vai acreditar no que o pastor está falando, é óbvio, porque você está de boa fé ali. Mas aí todo sermão precisa instigar você a conhecer mais sobre aquilo. E aí você precisa conhecer mais. A pessoa não pode ir no lugar, porque senão a gente vai cair no mesmo problema que o protestantismo reclamou lá atrás. Porque o evangelho não é gnose, né? Não é quem sabe mais. Então você não pode acreditar, a palavra daquele cara não é lei, você precisa ser instado, motivado a procurar. Hoje em dia, esse tipo de discurso, não, o pastor me enganou, nem funciona muito, porque hoje o acesso à informação é tão grande que você só vai ser enganado se você quiser. Isso não cola mais. Não dá mais. Você tem centenas de Bíblia não sei nem mais que... Nem sei nem mais que tema que vão inventar para a Bíblia de estudo. Tem Bíblia da fé reformada, Bíblia da fé pentecostal. Sim. Vão ter que inventar uma nova fé para uma nova Bíblia. Tem tanta Bíblia. Tem os manuais. Bíblia cronológica, Bíblia fora de cronologia. Tem a Bíblia 365 que linka Gênesis, um Salmo e um pedaço do Evangelho. Chat GPT agora, pergunta lá. Como? O Google, assim, hoje você não, essa desculpinha já não dá mais. Assim, não, eu fui enganado, eu sou uma vítima. Assim, até certo ponto você mas você vai perceber, aprenda sobre Jesus. Eu sempre falo, todo mundo que vai a uma igreja, se converteu, leia os evangelhos. Aí comece a se perguntar, pergunta simples. Isso aqui parece com o que eu estou lendo? Esse cara
Olha só como ele denuncia o evangelho, como ele bufa bem, olha. Ele denuncia as heresias, sai até sangue da boca dele. Em algum momento é bom, mas todo momento é bom? Olha, pode parecer, eu sinto, pode ser que ele está projetando o ideal em alguém, algo que ele não é, inclusive. Porque ninguém é bom toda hora. Na verdade, você tá confiando a sua vida a outra pessoa, porque se você não busca, né? E aí você tem que aprender. Você precisa se esforçar. Você não pode chegar em lugar nenhum. Você vai numa universidade, não sei se você formaram, você não pode chegar lá e o professor fala, é lei. Isso, na verdade, isso é o princípio da universidade. É o lugar de debate de ideias. E a igreja precisa ser... É óbvio que tem lugar que se você debater ideia, você Sai é de um lá, maldito, né? chutado. Mas aí você vai perceber pelo seu senso crítico, né? Pelo seu senso de social. Né? Se você vai a um lugar que o pastor está sempre certo, é o seguinte, o pastor precisa ser a pessoa mais preparada, biblicamente falando. Precisa, eu acho que é uma exigência da igreja. Mas o pastor não precisa ter razão na cor da sala das crianças. Assim, eu nem vejo a sala das crianças. Eu confio nas pessoas que estão lá, mas aí o pastor precisa ter razão em tudo. Tudo é ele que determina. Nós vamos colocar a sala das crianças verde. Não é para tem que... tanto, né? Mas para que o pastor precisa ter razão nisso? Discernimento, né? Não precisa Tem disso. coisa que Tem nem gente que é influencia capaz de também, fazer. E assim, tem pessoas que entendem mais de finanças do que você na igreja. As pessoas precisam ser usadas no que elas sabem, mas no que diz respeito à Bíblia, o pastor deveria ser mais preparado. Só que isso não impede você de estudar e descobrir discordâncias, ou um discurso destoante. E não é errado uma igreja pregar sobre a prosperidade. Não é errado, né? Não, pelo contrário. Também você não... O que não pode é ter aquela sequência, né? Não, tipo... o que você não pode é prometer nada em nome de Deus que Deus não Sim. prometeu. Você não pode prometer para as pessoas que elas vão ficar ricas. Você, vem aqui e dá uma oferta que você vai ficar rico. Então, da onde você tirou isso aí? Deus vai te devolver 12 vezes mais. 70 vezes mais. É medida recalcada, sacudida, transbordante, impossível de carregar. Não, até porque você forma... É uma igreja que tem bastante passagem, mas nunca tem... Porque hora ou outra a pessoa vai descobrir que aquilo não é verdade. Você é enganado 2 meses, né? Você vai ficar rico, aí passa um ano, você não fica. E uma pessoa que se aprofunda diariamente na Bíblia, ela já não cai nessa, né, meu? Agora, quem depois de 10 anos ainda está querendo ficar rico, vai na igreja para ficar rico, o Calvino falava que os falsos pastores são o castigo dos falsos crentes. Posso falar a verdade? Cara, isso é forte. Quem está 10 anos numa igreja só querendo ficar rico, merece um mentiroso. Sim. Ele se merece. Esqueceu onde é a verdadeira riqueza, né? Não, porque você está procurando o lugar errado. Sim, Assim, você você perdeu a oportunidade de fazer medicina, né? Colocou o coração. Você ficou 10 anos esperando ser rico por um milagre, você perdeu a oportunidade de fazer medicina e ganhar seu próprio dinheiro. Sim. Você perdeu um tempo de uma vida e chantageando Deus. Você vê que loucura, ó Deus. Como se isso... Ó Deus, lembra daqueles R$30 que eu dei, viu? Nossa, Se vira isso é aí, barganha, né? Se Já vira é aí para me barganha. abençoar. Não, mas você não fala isso. Mas é o que a gente falou. Você não fala isso assim, porque é feio falar. Mas você fala assim, quer ver, ó? Senhor, lembra de mim. Eu fui fiel. É a mesma coisa. Na Você só tá verdade- falando de um jeito crente. Na verdade, talvez quando você tá passando um aperto, né? Você fala, pô, Deus, você não lembra aquele dia lá que eu... E acredito no voto que eu fiz. Mas, Renan, olha que coisa interessante. Por exemplo, como pode acontecer, então, falsos pastores, vamos colocar assim, fazendo grandes maravilhas e grandes milagres? Porque isso não tem a ver com... Deus usou a mula para falar com o Balaão. Assim, a Então, mula mas não aí era é o santificada. Né? discernimento da pessoa entender, né? Pô, aconteceu isso aqui nessa igreja, como que eu vou sair? Isso aqui é real. Também a pessoa tem que ver se não é uma coincidência, né? Assim, bem na hora, eu tenho uma empresa, e bem na hora que eu entrei, eu comecei a vender. Falei assim, olha, é normal Deus que me abençoou. é normal que uma empresa venda mais, né, na medida que vai passando. Pode ser que aconteça um milagre, pode ser que você estava inclinado para isso, mas é o seguinte, Martinho Lutero falava uma coisa interessante, ele dizia o seguinte, rejeite qualquer tipo de discurso, ainda que ele faça chover milagres todos os dias, se ele for desconectado com o evangelho. Rejeite qualquer discurso que não é cristocêntrico, que não é do evangelho de Cristo, ainda que ele faça chover milagres todos os dias. Tá chovendo milagre. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o que de fato importa? Igreja não é para isso. Igreja não é banco, né? Que você fica colocando. Não é rendimento, igreja. Aí eu coloquei aqui, não é a B3, a igreja. Eu coloquei 10, virou 20. Não é para isso, igreja. A igreja é para levar uma mensagem do que realmente importa. Nós estávamos
condenados, e porque Deus interviu na história, vindo e morrendo por morte de cruz, nós recebemos a chance de ser chamados filhos de Deus. Essa é a mensagem de um púlpito sadio. Mas, Renan, um falso pastor, pode acontecer dele saber que é falso ou também está sendo enganado? Vamos Não, tem dizer gente assim. que se convence de que tá. Eu entendi o que você quis dizer. Entendeu o que eu quis Tem dizer? gente que se convence da sua mentira. Não, o espírito do engano? Mas não, acho que aí é problema mental. Tem gente que é mitomaníaco, que mente tanto que acredita no que tá falando. Tem gente que é problema espiritual também. Mas eu acho que assim, ó, que o problema espiritual acaba quando o dinheiro acaba. Assim. Essa pessoa tá ganhando alguma coisa, seja financeira, seja status, porque tem gente que não ganha nada financeiramente, mas só de dominar alguém, só de ter uma posição, aquilo para ele aquilo é o ganho dele. Ele fica entorpecido com aquilo. Se um pastor não fica feliz apenas com a convivência com a igreja, eu sou feliz com os irmãos da minha igreja porque eles são meus irmãos em Cristo, não porque eu domino eles. Na verdade, eu não quero dominar ninguém, eu já tenho... Porque quando você domina, você tem que sustentar também. Eu já tenho já tenho 2 filhos, já é o suficiente já. E eu só vou mandar neles até uma parte da vida. Não é possível, isso não é normal. Assim. Se você vai num ambiente que o pastor manda nas pessoas, tem ingerência, é igual a gente fala de discipulado, né? O pastor senta lá e fala dos seus pecados. Você fofoca, né? Isso é outra coisa. Isso chama fofoca, né? Discipulado é quando eu te procuro, não quando você vem tomar conta da minha vida. Tem gente que é enganada, tem gente que acha que está no caminho certo. Exato. Todo pastor tem que estar aberto a escutar seus membros? Porque como você falou, né? Hoje eu vi alguma coisa que você pregou que pra mim não fez sentido. Eu chegar pra você e falar, ô Renan, isso aqui na Bíblia fala tal coisa. Todo pastor tem que estar aberto? Como Tem que estar aberto. Quer ver uma coisa? Um dia eu dei o exemplo da Madre Teresa de Calcutá na igreja. E aí um rapaz mandou um direct, não foi nem... que vi na internet. Falou, você não se sente mal? Eu falei assim, não, do quê? Foi de usar uma santa da igreja católica. Eu falei, mas não fui eu que fiz ela santa não, irmão. Você tá confundindo as coisas. Eu falei assim, isso aí não é culpa minha não. Isso aí... Eu falei, só é um... Assim, mas ela não é santa. Eu falei assim, olha, mas se a Madre Teresa não for um bom exemplo, quem que é? Então você tem que estar pronto. E pode ser que a pessoa te dá uma... Quer ver uma coisa? Eu vou usar um erro meu, não vou falar do erro de ninguém não. Um dia, essa questão do espectro autismo é uma coisa muito nova, né? E eu me lembro que um dia eu falei, a pessoa que tem o problema do autismo, e é uma mãe lá atrás, assim, quando a igreja começou a abrir o coração para isso, começou a se adaptar. Ela falou, pastor, eu não me senti bem de o senhor chamar de problema, porque eu não vejo meu filho como... Eu pedi desculpa no outro culto. Irmãos, o que eu fiz aqui foi ignorância, não foi... Eu não acho que é um problema. Eu sou pai também. Talvez eu não gostasse desse tipo de afirmação, mas essa irmã me ajudou. Na verdade, ela me poupou de me expor ao ridículo, de falar uma bobagem maior. Graças a Deus pela vida dessa irmã. Glória a Deus por isso. Porque ela, de maneira fraternal e amorosa, me corrigiu. E eu tenho que estar pronto para isso. Senão, quem não pode errar? Quem é você? Você é tão grande que não pode pedir desculpa? Será? Não, de verdade, será que existe entre nós aqueles que não podem pedir desculpa, que são tão sábios e inteligentes que não podem pedir desculpa? Eu duvido disso. Sim. Ô, Renan, uma coisa que acontece muito também é sobre batalhas e guerras espirituais. Né, cara, que a gente vê muito. A gente tá tentando abordar diversas perguntas aqui para deixar claro, né, e ajudar muitas pessoas. Nessa questão de batalhas espirituais, guerras com demônios, que eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. Como que você enxerga isso? Como que você ensina na sua igreja? Eu ensino que a pessoa deve ser... Porque é real, né? Existe uma guerra, é real. Agora, se o que eu não acredito, 7 voltas para derrubar o inimigo. O que eu não acredito vamos fazer uma oração forte que... Não acredito num voto que derrota o capeta. O que eu acredito é que você deve ser um imitador de Jesus. E se você for um imitador de Jesus, então não tem espaço para influência maligna. E que toda vez que você falhar nessa missão de imitar Jesus, de ser cheio do Espírito Santo, você vai dar espaço para um outro tipo de atuação, uma atuação maligna. O que eu não acredito é nesses movimentos de batalha espiritual. Esse negócio... Agora esse vai dar problema. Eu não acredito naqueles encontros que a pessoa fica passando a mão nas costas da outra, assim. Isso é para tirar sei lá, fica parecendo uma mandinga, não fica?
fica parecendo mais mandinga do que a mandinga que fizeram. Eu fico preocupado quando eu vou num culto e a pessoa fala mais do diabo do que de Deus. E tem essa questão. Aconteceu isso comigo, eu tô passando uma batalha espiritual. Acredito que você deve ter ouvido muito isso. Eu ouvi, a pessoa passa o cartão indiscriminadamente e fala, não, o diabo tá ali. Você não tá o diabo te tentando, ou o diabo é você, a não sei que você se veja como um diabo, você que passou demais o que não deveria. É óbvio que existem influências malignas, é óbvio que a gente não pode desconsiderar o que há de sobrenatural. O diabo não quer que você seja feliz, é óbvio, senão não seria o diabo. Mas você também não pode jogar na conta do diabo. Tem gente acostumada a cometer erro, coisas que poderiam evitar, e ficam jogando na culpa da batalha espiritual. Não, que eu estou em guerra. E aí, isso também é um problema, porque isso serve para Muito misticismo, né? algumas pessoas se sentirem superiores. Vamos falar com aquele pessoal que ele é quase um xamã. Ele resolve questões espirituais. Olha, em Cristo nós somos chamados para a liberdade. E a solução dos nossos problemas é Cristo. Eu não consigo acreditar que a maldição hereditária é para um crente em Jesus Cristo. Então, mas dentro disso que você está falando, Renan, podemos entender também que pregar Bíblia hoje não atrai as pessoas mais para a igreja. Porque se você for ver, com tanta adaptação que está tendo, estão colocando até música agora, né? Tipo balada gospel. Você vê nos locais, é doido. Tipo, até ouvi algo assim, a igreja se adaptando ao mundo, vamos colocar assim. Você sabe que eu não acredito nisso, eu acredito que a pregação do evangelho é tão poderosa, tão poderosa, assim, que em algum momento aquela pessoa vai perceber a grandeza disso e vai se curvar diante de Jesus. Porque se eu acreditar que pregar a Bíblia... Porque eu acredito que essas pessoas que falam dessas coisas não pregam Bíblia, né? Elas pregam um método. Vem aqui que eu vou te vender uma batalha, uma luta, uma guerra, e as pessoas vão atrás disso. Eu vejo o cara que era influencer, falava da Marvel, fala de teoria da conspiração e é pastor, e todo mundo acha aquilo maravilhoso, tem vários seguidores, mas ele não prega a Bíblia. Se ele pregasse a Bíblia, talvez demorasse mais. Mas você cria uma comunidade sólida. Talvez você chegue a 2.000 pessoas mais rápido, se você vender método. Mas com toda certeza, se você insistir e persistir no evangelho, você criará uma comunidade, não sei se de 2.000, de 500, sólida. Pessoas de verdade. Pessoas que, inclusive, serão as pessoas que cuidarão de você no tempo da sua necessidade. Do pastor mesmo. O pastor passa por problemas. A gente vê um monte de pastor com problema psicológico, igreja que rejeita o cara porque o cara não performa mais. Ele criou uma igreja em cima dele, da pessoa dele. E aí, quando ele não consegue atingir mais aquela performance, ele é excluído. Agora, numa igreja que o pastor trata os irmãos como irmãos, na hora da sua necessidade, ele é cuidado. Ele é amado. É isso que a gente devia fazer. Pastor, aí não é só um complemento? Que você falou de questão de ser cheio de Espírito Santo. Para quem não sabe o que seria ser cheio do Espírito Santo? E aí não estou falando aqui nem da perspectiva pentecostal, né? Para a gente pentecostal ser cheio do Espírito Santo, quando eu falo cheio do Espírito Santo, é dar frutos do Espírito Santo, eu ter uma vida de relacionamento intenso com Deus. Relacionamento genuíno, verdadeiro. Não tem a ver com repetir processos, né? Não, assim, o seu horário não tem um método fechado, a hora, 3 vezes ao dia, em 10 decibéis, com tanta força, e você vai... Não, é ser verdadeiro diante de Deus. É considerar que Jesus está vivo e de fato está atuando. Então eu posso ter um relacionamento real com ele, que ele é um Deus que se fez carne porque se preocupava com as minhas dores, se colocou, vestiu os meus calçados e superou todas essas dores para me mostrar que nele eu posso vencer. Então é ter um relacionamento intenso com Deus, é ter prática das disciplinas espirituais, é ter vida de oração, é ter vida de leitura da palavra, é ter vida de dedicação ao serviço da comunidade. Eu tenho muito questionamento com gente que é crente e não é de igreja nenhuma. Eu sou muito preocupado com isso também. Ser crente é onde, né? Aonde que a gente pode verificar se seus frutos? Congrega onde? Segundo você, você é crente segundo o que você está falando. Não, eu sou de Deus, segundo as suas palavras. Agora, você não tem comunidade nenhuma para a gente provar isso. Né? Você não está servindo ninguém. Então, assim, eu não vejo como se o seu ministério sirva se não serve ninguém. Assim. Você está falando, aprendeu aonde? Qual não estou entendendo, assim. Não, é uma coisa, você é um pregador, você não tem igreja. Serve quem essa pregação? Qual o objetivo disso aí? Olha como eu canto bonito. Você canta para quem? Para edificação de quem? Então não sei se faz muito sentido você cantar bem assim. Tem um monte de gente que canta bem aí. Ô Renan, e tem uma outra coisa também que é sobre o dom de línguas, né?
Como que você enxerga? Você crê no dom de línguas? Eu acredito na glossolalia. Eu acredito no dom de línguas como os pentecostais acreditam. Certo. E uma pessoa que não recebeu esse dom hoje? Então aí vai me diferenciar dos assembleanos. Assim, que os assembleanos acreditam. Nem todo pentecostal acredita nisso, mas os assembleanos acreditam que a primeira evidência do batismo como Espírito Santo, isso não é uma crítica, é a confissão de fé deles. Que a primeira evidência do Espírito Santo é o falar em línguas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todo crente deve buscar falar em línguas. Que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para anunciar o evangelho, não para falar em línguas. Em Atos 1, você tem a ascensão de Cristo e a promessa. Vocês receberão poder. Evidencializar o evangelho? Como assim? Você fala. Então, em Atos 2, você tem a descida do Espírito e o início da igreja. Em Atos 3, você tem o começo da pregação. Em Atos 3, já no final, você tem o começo da perseguição. Em Atos 4, a igreja está com medo, mas em Atos 4, do 29 em diante, você tem a igreja começando a orar, buscando o Espírito. E aí a Bíblia fala assim, e o lugar onde eles estavam, em Atos 31, tremeu. 4:31, tremeu. E aí todos pregavam corajosamente. O lugar onde eles estavam tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo, e o que eles fizeram? Pregavam corajosamente. Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para pregar o Evangelho de Jesus Ousadia, né? corajosamente. Para não voltar atrás, para não envergonhar o Evangelho, para ser alimentado por essa verdade todos os dias. Eu não consigo acreditar que o Evangelho, o batismo com o Espírito Santo é só para a gente ficar falando em línguas entre nós aqui. Inclusive, eu tenho problemas com ambientes em que a gente vai, principalmente, até pentecostais, eu estou falando de quem está dentro, do movimento. Vamos todo mundo falar em línguas aqui. Eu não sei como isso é proveitoso para o culto público. Não sei, todo mundo está falando em línguas. Se isso acontece organicamente, tudo bem, mas uma convocação para isso? E tem a questão, você está falando em línguas, você também não está entendendo. Pode ser que sim, pode ser que você tenha o discernimento também, mas a questão é o seguinte, quando você está falando em línguas, um culto que tem meia hora de falar em línguas, isso é um culto só para crente, né? Como que um descrente vai num culto desse? Pode ser que seja impactado por aquele ambiente, mas na maioria das vezes ele vai achar muito estranho. E na verdade, Paulo vai dizer que é melhor que a gente fale 5 palavras entendíveis. E Paulo vai, em 1 Coríntios 12, vai 12, 13, 14, vai delimitar como o dom de línguas deve ser utilizado. Eu acredito na glossolalia, eu acredito no dom de línguas, mas acredito que ele é para edificação própria e que ele deve ser usado segundo as escrituras, que não é uma... É meio, também no secreto, vamos dizer assim. Você está orando a Deus, está orando em línguas ali. Pode ser que aconteça espontaneamente. Eu vou te dizer espontaneamente. Assim, a minha igreja é uma igreja de transição, assim. São pentecostais, mas pessoas mais novas. Então, tem coisas que foram superadas, mas tem aquela irmã do coque que tem lá na minha igreja. E aí você vai no culto, que o cara tá usando fãs, o cara tem cara da igreja do worship, ao mesmo tempo que a irmã tá falando em línguas lá do lado. Tudo bem. O que eu acho é que não deve ser uma coisa, um programa da igreja. Vamos todo mundo reunir aqui e todo domingo nós falaremos meia hora de línguas. A gente pode ocupar esse espaço com a pregação do evangelho entendível para que as pessoas se arrependam, sejam convocadas ao arrependimento, ao chamamento à conversão. Uma coisa interessante também, por exemplo, tem muitas pessoas que falam o espírito é sujeito ao profeta. Do profeta. Então, mas pouco se esquece que quando você lê essa parte espírito, tá em letra minúscula. O espírito. Já imagino. Isso seria um absurdo, né? Cara, imaginar o seguinte. Isso é uma pessoa deveria. É isso que eu falo, né? Assim, ó. Alguém chega para mim e fala assim: não, a pessoa não precisa falar porque o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Assim, não é possível isso. Não, isso não cabe. Na matemática. Quer dizer que se fosse assim, Deus não é onipotente? Deus sujeita a alguém? Imagina. Que loucura essa. Isso não faz sentido nenhum. Estranho. Fica estranho. Não, é que ela está falando assim. É que é óbvio que a presença ou a manifestação do Espírito em você vai gerar efeitos emocionais. É claro que vai mexer nas suas emoções. Imagine que Deus habita no homem. Isso vai mexer com as emoções do homem. Agora, como ele vai externar isso? É disso que a Bíblia está falando. Que você pode externar isso. Eu não acredito que é todo mundo assim, não faço juízo. Tem gente que... Assim, o reteté, ele é tardio na igreja pentecostal. Viu? Não é uma coisa de pentecostal. Se você vai, por exemplo, num culto público da igreja Assembleia de Deus do Belém, você não vai ver a pessoa rodopiando, girando, pulando no pessoal.
é capaz de ele tomar uma chamada se ele fizer isso. Isso é posterior. Mas é óbvio que a gente entende que mexe com as emoções da pessoa. Agora, como você vai externar isso, depende de você. Tem gente que... Isso é totalmente humano, assim. Não vou falar que é do diabo, mas é humano. Não, sim. Pastor Renan, a gente pode falar que Jesus, ele, até a vinda dele, ele era espírito? Porque se fala assim que o verbo se fez carne, né? E, por exemplo, essa afirmação verbo é uma questão extremamente filosófica, né? Porque o logos era uma ideia de que uma força motora do mundo, uma inteligência que organizou todas as coisas. Isso. Quando o João fala do logos, ele está dando uma resposta muito mais abrangente e muito mais provocante. Assim, ele está dizendo, olha, sabe essa razão de tudo existir? Sabe essa mente que organiza todas as coisas? Então, ela veio em pessoa. Ele sempre foi o logos e ele viveu entre nós. Ele se fez homem. Isso era muito provocativo para a época. É que dizer que Jesus é espírito é uma coisa muito limitadora, né? É porque... Quando você fala isso, tem gente que pensa que Jesus é o Gasparzinho, né? Tipo, É porque daí entra uma questão, né? assim, Jesus sempre foi espírito, eu pensei que é uma alma penada, tem que tomar cuidado para falar de como é a Moisés essência de recebeu Deus. as tábuas. Deus é espírito, mas de Escreveu. quem era o dedo? Assim, aí depende de quem você falar, é um raio, né? Pô, Depende entendeu? é muita revelação. Cara, é doido. Só que assim, é difícil você falar Deus era espírito. Era, mas aí se a pergunta é assim, Deus era só espírito ou era espírito como a gente entende? Isso que é difícil, porque tem coisas que a Bíblia fala. Martim Lutero falava assim que nós vestimos máscaras para ir até a Deus. Mas só o Deus dos cristãos vestiu uma máscara de homem para vir até nós. Então, assim, Deus às vezes fala palavras, ou a Bíblia fala palavras que é para a gente compreender. A Bíblia, Deus se entristeceu. Será que é o que se entende por tristeza? Sim. Deus é pai. Aí o cara pega e fala assim, não, agora o pastor é pai do... É isso que ele está querendo dizer? Ou Deus quis usar uma linguagem que as pessoas se conectassem, a figura de autoridade da época. Sim. O que Deus quis com isso? Então, assim, é difícil falar Deus é espírito porque a nossa concepção de espírito é bem limitada, né? Sim. Sim. Mas isso também tem muitas pessoas que às vezes levam também questão de idiomas, né? Que falam, quando você pega lá no hebraico, no grego, tal, isso pode também trazer algo que afete em nós, por ser, vamos falar assim, uma tradução da tradução, entre aspas, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui que as pessoas falam um pouco, porque quem domina o grego e quem domina o hebraico gosta de... Porque, assim, vem de um curso e tal, nem todo mundo, tá? Se você vê, esses dias eu vi o Luiz Saião discutindo na Mais FM, com um rabino. Todos os dias que eu assisto, eu quero assistir mais. É assim, impressionante, ele é um grande hebraísta. Mas às vezes a pessoa fala para se colocar numa posição maior. Mas as Bíblias que nós temos hoje, as traduções são muito boas. Muito boas mesmo. Mesmo assim. Qual a melhor tradução que para você hoje? Tem uma? Eu uso 3 traduções NVI. A NVI eu uso porque ela é um compilado das boas mentes de todas as tradições. Na produção da NVI você tem bons batistas, bons assembleanos, bons presbiterianos. Para essa galera chegar no senso comum, deve ter dado muito trabalho. NVI eu gosto muito. A NVT, Nova Versão Transformadora, o pessoal às vezes confunde com a NTLH, que é quase uma paráfrase, né? Eu gosto da NVT. Eu gosto da NVT, gosto da NVI e gosto da NA. São as 3 que eu mais gosto. Eu não gosto muito de... O que eu não gosto muito é que eu acho pouco efetivo usar uma versão muito antiga para pegar para as pessoas. Antiga Conecta pouco. Até para evangelizar. Não faz Por exemplo, esses sentido, dias ontem eu falei eu mencionei o texto de Salomão, vaidade, tudo é vaidade, e aí você vai pegar a NVT, ele vai estar ilusão, tudo é ilusão. É mais fácil, né? Porque assim, vaidade, o que é vaidade? Aí você começa a entrar num monte de pormenores, e ilusão é mais objetivo, é mais prático, ilusão. A vida sem Deus é uma grande ilusão. É isso que ele está querendo dizer. Sim. Agora, ficou mais claro, né? Mais fácil de entender. Mais fácil. Né? Mas perde muito. Tem gente que usa... Mas hoje já não muito. Uma outra pergunta. Já fugi um pouquinho do tema, mas... Vambora. O que você falou, né? Que Deus usa lá, vamos falar, o tema de tristeza pra gente poder se conectar de uma certa forma. E tem gente que fala assim, a gente consegue explicar Deus através das escrituras. Tem pessoas que falam que a gente não consegue porque uma mente, né?
Isso de ele tentar fazer essa... Como você falou, não tem como a gente saber quando ele tá falando de tristeza o que é. Que, assim, o que você está querendo dizer com explicar Deus? Isso que o problema é que os conceitos são importantes. Assim, por exemplo, você consegue explicar Jesus e a sua missão? Sim. Esse negócio de que ninguém explica a vontade de Jesus. Como não? Ele mesmo explicou. Sim. Paulo falou assim, ele era Deus, se esvaziou, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou da sua glória, se fez homem, se fez escravo, criou contingência sobre si mesmo e foi até a morte. Isso é óbvio. Agora, assim, explicar o que Deus pensa, aí é difícil. aí é muita soberba, né? Você imaginar. É assim, o Saião falou uma coisa muito interessante. Quem? O Luiz Saião. Ele fala o seguinte, que ser teólogo ou desenvolver a carreira de teólogo é a carreira mais ingrata do mundo. Porque no final você faz um doutorado, mas quem é doutor em Deus? Sim. No final você faz um doutorado sabendo que você não vai ser você vai ser doutor, mas não muito, assim. Doutor em divindade. Olha, desde que essa divindade não seja o Deus que eu sirvo, você não vai conseguir explicar a mente de Deus. Mas existem coisas na Bíblia que são claras. Você consegue explicar Deus, assim, consegue explicar o plano de salvação. Você consegue explicar, por exemplo, que a Bíblia, que a vontade de Deus sempre foi salvar o homem, se relacionar com o homem. Você consegue explicar o caráter de Deus, que é um caráter imutável, irrefutável, perfeito, santo. O que você não consegue explicar é o que Deus está pensando, o caminho que Deus vai criar. A mente de Deus é muito mais complexa, muito mais elaborada, muito mais perfeita do que a nossa. Porque ele não colocou aqui, né? Ele não queria. É porque assim, né? é que antes era mais usada essa frase, mas é que hoje ficou meio problemática porque tem a galera da hipergraça. Mas a única coisa que é maior que a Bíblia é o Deus da Bíblia, né? Isso faz sentido, porque assim, a Bíblia é uma autoridade em explicar quem Deus é, mas Deus ainda é muito mais superior. Não existe registro, palavra que possa escrever quem Deus é. Deus é absoluto, é soberano, é acima de tudo. Ô, Renan, já aconteceu com você? Agora uma pergunta mais pessoal. Pessoal, inclusive, a gente tá chegando no fim. Pessoal, temos mais alguns minutinhos. Você já deixou o like nesse vídeo? Você já curtiu? Você já compartilhou com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem? É forte, mas é direcional, é intencional para as pessoas, né, Renan, entrar numa direção diferente, né? Pensar, refletir, ir atrás das informações. Isso muda tudo. E Renan, você como um pastor hoje, já aconteceu de você pregar e depois meditar na palavra e falar, pô, acho que eu mudei, não é isso? Em cima da hora, sim? Não, depois mesmo. Como que você faz para corrigir isso? Até para normal, cristocentricamente mesmo. Ah, tá, assim, se eu mudo de ideia... Você mudou de ideia, entendeu diferente aquela mensagem, aquele texto. Assim, longe de minha perfeição. Talvez a aplicação seja... Eu mude isso, uma aplicação. Talvez eu assim. tenha feito uma heresia, eu tenha feito uma aplicação ruim. Não, eu tô falando assim, mas mudar o que eu acredito hoje é bem difícil, porque hoje já estou numa fase bem consolidada, assim. Mas eu já tive, por exemplo, eu já fui um pentecostal daqueles bem sorveteriano, sabe, de fazer brincadeira, de considerar o presbiteriano um crente menos... E eu me arrependi profundamente, porque existem presbiterianos extremamente piedosos, homens de Deus, de oração. Então, quando acontece se dar uma gafe dessa, eu peço desculpa mesmo, eu só digo que eu errei e mudo o discurso. Mas eu não mudo de maneira velada, né? Eu explico para a igreja, irmãos, até ontem eu acreditava nisso, mas por alguma revelação, por alguma leitura mais profunda, eu mudei. Não tem problema, né? Se for para melhor. Assim, é difícil eu mudar... Porque tem muito julgamento e às vezes a pessoa quer se corrigir lá publicamente, vamos colocar, e tá sem a coragem, né? John Stott fala assim que um dia ele estava dando um dos comentários de Lausanne, ele estava falando que um pastor deve dedicar pelo menos 36 horas para compor um sermão. Aí um pastor brasileiro falou, mas como a gente vai fazer isso? A gente tem 2 cultos por semana e no resto a gente trabalha. Aí, uma brincadeira, óbvio, ele falou assim, se dedica pro de domingo e pede perdão pro de quinta. Mas você tem que se dedicar. Tá dizendo o seguinte, não é desculpa. Então, o problema talvez seja que a pessoa não se prepara e depois vai ter que mudar de ideia, ou vai ter que corrigir o que falou. Dá uma gafe, falar uma coisa errada, depois você vai e conserta. Mas se você atacar princípios basilares para consertar isso é difícil. Porque é difícil. Você pode machucar alguém profundamente. Porque os basilares é a base, já tá falando. Se você não tem a base... É difícil. Fica difícil, cara. Difícil. Pra você corrigir isso, por exemplo, eu sou um pentecostal, então eu tenho que... Toda vez que você for me ouvir, você tem que saber que eu acredito
da perspectiva cristã de um pentecostal. Então, quando eu falar de dons, você tem que saber o que significa para mim. Eu acredito nisso como algo atual, contínuo, presente. Então, quando eu falar de cura, eu estou acreditando que você pode ser curado agora. E não dá para amanhã eu voltar e falar, "Ô, gente, ó, eu mudei de ideia, pensei melhor, não dá para ser curado mais. Vai no Procon, denunciar esse cara. Assim, eu entrei aqui acreditando nisso. Não, você pode orar pela cura e tudo, não acontecer, normal, o papel do cristão. Não, mas eu tô falando do que eu acredito. Eu acredito na atualidade dos dons. Não posso chegar amanhã e falar, gente, eu pensei melhor, Jesus não tá curando mais. Vai ser muito conflituoso. Não. Isso é totalmente o oposto. Sim. Então, isso é problemático. Toda vez que você for me ouvir, você tem que ouvir alguém e saber que eu estou falando da perspectiva de alguém pentecostal. Sim. Eu creio no que um pentecostal, do modo geral, acredita. Por exemplo, você é um pentecostal, você acredita no dom de cura. Acredito. Você vai orar por uma pessoa e nada aconteceu. Então, porque eu não acredito que alguém tem controle sobre isso, né? Eu acredito que Deus... Então, é natural, né? Isso. Pode não É porque acontecer. dom de cura é o quê? Não pode confundir dom de cura com manipular o divino. Assim, eu tenho poderes que eu manipulo o divino, mas eu recebi um dom específico para atuar naquela área e eu tenho êxito quando eu oro naquilo, porque eu entendi que aquele é o meu chamado, que Deus me comissionou para aquilo, mas eu faço aquilo com temor e respeito, sabendo que porque eu tenho o dom, Deus não é obrigado a fazer. Eu tenho o dom, mas quem opera através de mim é o poder do Espírito Santo. Enquanto eu tiver esse temor. Se você não tiver mais, então é mágica. Uma vez eu até aprendi que o dom... Não é dor, não é dom. Até uma vez eu até aprendi que o dom nunca é seu, né? Ele só te usa, né? Eu não sei se é verídico, mas... Você já tomou água de coco? Já. Como você faz? Pega o coco assim e joga na cara? A não ser que você for doido, você é não só faz se eu isso. for louco, né? Como você faz? Abre lá, põe um canudo ou no copo. Vamos lá, esse processo. Coco. Você pega e faz o quê? Abre, põe um canudo E bebe. e bebo. Quais são as partes que interessam nessa equação? O O coco? coco, o canudo. Não. O coco e você. Sim. O coco que tem a água e você que quer a água. Sim. E o canudo? Só acessório. serve enquanto tem água ou quando tem alguém para É. beber. Exato. Canudo sem coco e sem gente com sede, sabe o que que é? Lixo. Se faça útil. Não tem utilidade. Enquanto Muito bom. tiver água e enquanto tiver gente com sede, tem significado o seu dom. Se você for um canudo sem água e sem quem tenha sede, Uhum. é lixo. Não serve para mais nada. É refúgio, precisa ser Sim. reciclado. Sim. Tem que ter utilidade. Mantenha-se útil. Mantenha-se a serviço de alguém. Você é um canal de água, você é um transmissor daquela mensagem. É para isso que você nasceu, para levar a água verdadeira para quem tem sede. Eita, Legal. pessoal, essa daí foi forte, hein? A gente chegou no fim. Ô, Gui, sabe, não, Mas só fazer uma tem- última perguntinha Pode, aqui. eu tenho outra aqui pra Tá, a finalizar. penúltima pergunta. A gente tá falando de parte também de congregações, vamos falar assim? Congregações que eu digo pentecostal, não é pentecostal? É tradições, né? É isso, tradições. O quanto isso te aproxima ou te afasta de Deus? É diferente de você falar que você é, sei lá, evangélico, católico, né? Eu tô falando Eu acho que dentro de você uma- precisa. Eu acho que isso te atrapalha na medida em que isso mexe na sua humildade. Quando isso passa a ser primário. Quando isso atrapalha quando eu passo a acreditar que nós deixamos de ser irmãos por conta disso. Ou quando eu desvio o meu olhar do que realmente importa. É assim, ó. Eu tenho as minhas crenças e as defenderei. Desde que isso não crie um atrito na nossa fraternidade. Desde que isso não mude a minha certeza de que nós somos irmãos em Cristo Jesus. É assim, ó. Eu tenho um viés arminiano. Mas eu acredito que aqueles que o Senhor chamou dentro da igreja presbiteriana, dentro das igrejas mais reformadas radicais do mundo, são meus irmãos em Cristo Jesus. Ah, eu acredito que eu tenho irmãos também em igrejas neopentecostais. Sim. Apesar de todas as críticas e ressalvas que eu tenho. Quem somos nós, né? Sim. Já pensou aonde abriu o concurso secretário de Deus? Não. Sou eu que determino quem é e quem não é filho de Deus. Então, assim, os conceitos são importantes. As tradições. É importante você saber que tradição pertence. Para você não fazer confusão. Mas isso não pode separar. Quando isso afeta a nossa fraternidade, então virou um problema. Então é melhor esquecer isso.
Ô, Renan, pra gente finalizar, uma última pergunta. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que Deus vai retirar o Espírito Santo. Como que você explica isso, objetivamente? É porque assim, ó. Ou você acredita diferente? Ó, porque assim, ó. Vamos lá. Existem várias opiniões. Existem a teologia pré-tribulacionista, Sim, tem várias. pós-tribulacionista e a teologia Deixados para Sempre, que inventaram depois. Já viu o filme Deixados Essa eu para nunca Sempre? ouvi, não. Teve um filme nos anos 2000, não sei se é anos 90, que é Deixados para Trás, aliás. Deixados para Trás. E aí, o cara só quis fazer um filme e aí criaram uma teologia em cima disso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sou pós-tribulacionista, apesar de ser pentecostal. Tá vendo uma diferença? Então, eu acredito na visão escatológica Você é pós. como algo imediato. Assim, eu Entendi. acredito que o fim vai... Jesus vem, dá fim a tudo, acaba com tudo. Então, esses processos pré-tribulacionistas não fazem muito sentido na minha mente. Quando vai tirar a atuação do Espírito Santo, eu acho que isso acontece no fim. Uhum. Você entende isso? Totalmente escatológico. Para mim é o final de tudo e acabou. E aí eu acredito, por exemplo, na restauração dessa terra. Aí é um papo para outro dia. Assim. Aí a gente ia entrar na Nova Jerusalém, que é aqui. Aí... Então, assim, eu acho que... Sabe o que eu acho? Eu acho que esse debate escatológico, ele ganhou uma alta, assim. Mas eu acho que tem muito irmão que está fugindo da realidade, né? Que Total. tem gente que esquece que você pode não... Pode ser, porque assim, a gente fala, se eu sou pré-tribulacionista, Jesus vem antes da tribulação, suponhamos, tá? Porque eu sou pós-tribulacionista de convicção, mas eu não ligo de estar errado, assim. Vamos supor que amanhã eu acorde no céu e Jesus fala, voltei antes. Eu não. Não, Jesus, para com tudo que isso não tá certo. É algo que você não pode bater e... Não brigo com isso, não tem, essa não é uma discussão. Sim. Nem ocupa, assim, minha vida. Eu tenho a minha crença, mas não ocupa parte do meu Tudo bem estudo. se... Não tem problema com isso. Tá certo. Dialogo super bem com tudo isso. Mas tem gente... Você não pode usar a escatologia como escapismo, né? Jesus virá e me poupará dos meus problemas. Jesus, em nome de Jesus, Deus manda, Jesus vem antes do dia 20, que meu cartão vence dia 22. Não é para te socorrer dos B.O. que você causou. Minha fatura fechar, né? Eu tenho problema com isso. Talvez, e eu não considero que alguém é um falso mestre ou um verdadeiro mestre, porque tem escatologia diferente da minha. Não. A não ser que ele diga que Jesus não vai voltar. E eu acredito que ele é um falso mestre. Mas fora isso, ou que Jesus vai voltar no coração. A teologia liberal fala isso, né? Jesus vai voltar no coração das pessoas, na mente das pessoas. Aí... Isso para mim é problemático. Jesus tem que voltar corporeamente. Aí Agora, problema. quando para mim, eu não brigo por causa disso. Glória a Deus. Pessoal, obrigado por vocês que participaram. Antes de sair desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas, se inscreva no canal. Que tenha te ajudado em alguma parte, talvez não tudo, talvez você não concorde com tudo, talvez você concorde com tudo, mas deixa a sua opinião, deixa seu like, deixa seu dislike também se você não gostou, mas interaja. E eu creio que o nome do Senhor Jesus foi glorificado mais uma vez. Teve muita Bíblia, teve muita palavra, teve muito ensino e eu creio que vai dar direção para muitas pessoas, para a honra e glória de Deus. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Renan que está aqui hoje. Obrigado, pastor, obrigado por expor sua opinião, né? Seu ensinamento, seu conhecimento, isso é muito importante, tá? Eu quero, antes, agradecer a Deus mais uma vez, a todos que estão aqui presentes, que passaram em algum momento. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha essa live depois com as pessoas. Eu vi muitas pessoas te elogiando aqui, pastor. A Daniela mesmo agora falou aqui, ó, tempo valioso. Obrigado, pastor. Coerente e bíblico. Obrigado. Deus abençoe. Então, se você gostou dessa live, compartilhe, traga mais pessoas, porque a ideia do GigoCast, nossa missão realmente é levar a Bíblia, levar Deus no coração das pessoas, né? E não só ficar criando, de repente, atritos, né? E se você conhece também algum pastor que é coerente, que nem vocês estão falando aqui do pastor Renan, indique também para nós, pode mandar lá no direct, isso, no direct, que é sempre bem-vindo. A gente está aqui para receber pessoas que realmente falem de Jesus Cristo e ele venha a ser edificado aqui na mesa. Um beijo também para minha esposa, te amo, meu amor. E a gente sempre para deixar um recadinho final, pastor. E obrigado mais uma vez por aceitar o convite, estar aqui conosco. Mas esse recado hoje, Renan, eu quero que você deixe um recado em nome de Jesus Cristo, não só
para essa cidade, e sim para essa nação, para o Brasil. É para essa câmera aqui? Aqui, ó. Deixa eu só agradecer vocês. Obrigado primeiro, antes do Obrigado, recado. obrigado Deus abençoe. demais. Agradecer. As pessoas não viram, mas minha esposa está A aqui. esposa dele tá aqui atrás das hoje, pessoal, câmeras. para honra e glória de Jesus. Hoje ela pôde me acompanhar. Obrigado. A melhor companhia que eu podia estar. Para quem é crente, ame Jesus. Ame Jesus a ponto de que as suas convicções mais contundentes sejam sublimadas ou sejam diminuídas diante da grandeza de Deus. Ame Jesus, sirva ao próximo. E para quem não é crente, abra-se para a possibilidade de que existe alguém do outro lado das suas orações. Existe alguém ouvindo quando você chora, quando você lamenta, quando você precisa. E os atritos virão, os problemas virão entre nós, e é bom porque nós somos uma família em Cristo, mas nós precisamos, para além dos conflitos e dificuldades que nós temos, reforçar as nossas crenças. Nós cremos em Jesus Cristo, nós somos a igreja de Jesus, e nós temos uma mensagem essencial, fundamental. Deus está reconectando o homem consigo mesmo através da cruz do Calvário. Essa é a mensagem da igreja. Apesar de todas as nossas discordâncias, existe uma coisa que não pode escapar da nossa boca. Deus está reconectando o homem consigo mesmo. O homem recebeu em Cristo Jesus o direito de ser chamado filho de Deus. Essa é a maior graça, a razão da nossa esperança, o motivo da nossa expectativa. Um dia nós estaremos com Cristo para sempre. Onde é discutível, mas o que importa de verdade é que Jesus vai estar lá. Se Jesus estiver, a gente tem que querer estar também. Eu falei isso no final de semana. Glória a Deus, muito forte. Obrigado, pastor. Obrigado, meu Deus. Glória a Jesus. Obrigado à esposa do pastor que está aqui. Obrigado demais. Obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês. E, pessoal, antes de sair daqui, deixa seu like mais uma vez. Compartilha com mais pessoas. E obrigado de coração aberto, porque é sobre Bíblia, é sobre Cristo. E um dia eu era do mundo e alguém pregou para mim. Que você esteja hoje pregando para alguém, fazendo a obra verdadeira, a fiel, que você seja um real adorador e uma fiel testemunha, a verdadeira, que é isso que Deus está buscando. GigoCast, o seu podcast cristão.